Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro InSocial Podcast. Esse podcast que foi uma idealização da Improdutora, a produtora aqui da região do Maciço de Baturité. E na apresentação eu estou aqui primeiro, vamos lá, deixar claro, eu não sou nem apresentador e nem sou entrevistador. Eu vim aqui chamar algumas pessoas para bater um papo. E eu acho que eu falo mais alguma coisa sobre mim? É isso mesmo, né? Por enquanto. Deixa eu ver, o que é que eu posso dizer mais? Apresenta quem tá hoje, né? Não. Ele nem cortou pra tu ainda, ninguém tá nem te vendo ainda. Deixa eu ver aqui, o que é que tem mais sobre mim? Acho que é isso. Vamos lá, vamos manter só com isso mesmo. Vamos lá, é pelo podcast, é da Improdutora e por que eu tô fazendo podcast? Né? Vamos... eu já queria fazer esse podcast há muito tempo, só que devido à pandemia... Assim, eu já tive um projeto de podcast, já só em áudio, há muitos anos atrás, no Cubo de Gelo. Nossa, cheio de besouro aqui. Essas luzes. Oi? Aí eu fiz alguns episódios e parei. Aí sempre fiquei com essa vontade de fazer o podcast. Quando surgiu esse formato de podcast em vídeo, que é uma coisa que... Dentro de uma produtora, eu tenho uma produtora... E então eu tenho a capacidade de fazer. Então eu trouxe para mim a vontade, quer dizer, retornou a vontade de fazer o podcast que eu já tinha antes, só que nesse novo formato. Só que foi no meio da pandemia. E no meio da pandemia você não pode trazer ninguém desconhecido para dentro da sua residência, do seu local de trabalho, porque pode dar merda. E foi isso que a gente fez. A gente aguardou a pandemia dar uma amenizada, tá todo mundo vacinado. Quem não está vacinado está morrendo e está tudo certo. Mas quem está vacinado está ficando bem, está conseguindo se dar bem. Tá? O Alex não gostou. O que foi, mano? Por quê? Eu acho que essa classificação desse podcast vai ser para maior de 14 anos, talvez, para entender certas coisas. Talvez. Mas eu não estou fazendo podcast para criança. Aí, então já vou dizer que meu filho vai poder me assistir. Não, então... Seu filho não vai poder assistir. Ele vai poder participar. Agora assistir, o dele ele vai poder assistir. O dele ele vai. É que você lançou esse convite também para ele, tá super animado. Não, ele vai vir para cá. Ele vai participar. Aí, por enquanto ele está fazendo só com a equipe aqui, lá na técnica, no corte em tempo real. Eu queria até inventar um novo nome para quem está lá na técnica, sabe? Porque pessoa tão desprezada, né? É porque é uma edição em tempo real, cara. Eu acho isso muito interessante, você saber cortar na hora do que o cara tá falando e não errar o corte, entendeu? Se bem que ele já deve ter errado. Ele não erre. Ele já deve ter, com certeza. Não, ele já deve profissional. Treinado pelos melhores. Eu não sei. Que passou pelas melhores faculdades da vida. Nossa, tá cheio de besouro aqui, mas pelo amor de Deus. Sinal bom do inverno. Né? Gravar no inverno é foda. Mas aí, deixa eu apresentar também. O Alex tá aqui, que é meu sócio. Agora eu. E cofundador. E ele está participando hoje aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente começou, como é que a gente se conheceu e também falar de alguma coisa que ele queira falar. Pois é, eu ainda estou me tentando entender o que é que eu estou fazendo aqui, porque eu sou uma pessoa tão reservada. Exatamente. O que me alegrou foi que você me chamou, claro que eu recusei aí 7 ou 8, 9 primeiras vezes. O que me alegrou foi porque você disse que era um bate-papo. Aí, É um bate-papo. Mudou um pouquinho, sabe? Porque no caso, já que eu confesso que eu mesmo não assisto podcast. Tudo o bem. único que eu assisti, na verdade, foi um que o meu pai participou, do pessoal aqui da região. Foi até lá pode falar o nome? Claro. Sabe? Direitos autorais, será, hein? Desarticulando. Rafael, um abraço. Será que vão cobrar direitos autorais aí? Não, vou não. Então esse vídeo a gente vai monetizar, né? O nosso aqui. Vai. Pronto. O pessoal desarticulando. Rapaz, eu assisti todo, achei muito fabuloso. Foi bom. A participação do Ribamar. E, aliás, o Ribamar também vai participar aqui. Porque o que eu vi lá, né, foi muito legal, assim, da forma como eles fizeram, foi entrevista. Eu achei bem legal. E o pai também tem, pra quem não sabe, né, eu sou filho do Ribamar Neto, é verdade, cantor e compositor aqui. É bom dizer, né, porque tem algumas pessoas que não conhecem. Algumas pessoas ainda surpreendem quando me veem na rua, porque me conhecem mais pelo lado profissional que eu exerço atualmente. Mas aí, no caso, eu não assisto podcast. O primeiro que eu assisti foi do Desarticulando, achei bem legal. E até parabenizei eles depois quando eu vi eles na rua. Aí você decidiu copiar, foi?
Não, aí eu, poxa, rapaz, não, eu assisti o do pai, por isso que veio os não, quando você me chamou, mas aí você disse que ia ser um bate-papo. É, uma conversinha, Então, conversinha. uma conversinha. Aí, Conversinha. então, numa entrevista, cria um pouquinho de coragem de vir Aí aqui. é que lasca, cara. Aí é que lasca, porque eu tô sozinho aqui, entendeu? Eu vou tocar isso aqui, a apresentação não, né? Assim, eu vou ficar aqui na mesa. Vai bater o papo aqui. Eu vou bater o papo sozinho, entendeu? Eu não sou entrevistador, eu não sei o que perguntar, então vamos bater um papo. A pessoa vai falar o que ela não gosta, eu vou falar o que eu não gosto, ela vai falar o que gosta, eu vou falar o que eu gosto, e a gente vai discutir, e é isso, e vai acontecer. Então o podcast é dessa forma, né? Agora é, entendeu? Antes no podcast em áudio, era todo um tema. Você fazia e até eu gosto bastante, que é um podcast de tema. Você pegava a Segunda Guerra Mundial, aí você chamava três cabeças que entendia de história e conversava sobre Segunda Guerra Mundial e batia um papo e tudo mais, mas sempre focado na pauta. Volta para a pauta. Ah, dá uma desconversada, a Segunda Guerra Mundial, não sei o quê. Desconversavam alguma coisa, voltava para a Primeira Guerra, mas volta para a pauta. E quando é que começou isso? Realmente você que no caso está por dentro e assiste, acompanha, desde o que? Porque assim, eu lembro vagamente, mas há muito tempo atrás tu já tinha esse interesse, não sei nem se tu se lembra. Difícil. Mas tu já tinha esse interesse por não só ficar, como no caso tu falou que teve um podcast em áudio, mas aí lembrando não sei nem se você se lembra, mas teve uma época que tu me procurou, há muito tempo atrás, que a gente se conhece desde a infância, né? Não tão infância assim, mas já faz um tempinho. Aí tu me procurou, que no caso, na época eu trabalhava em rádio, e tu queria ter um programa. De rádio! Lembra qual é o nome? Eu lembro de um, não sei se é o mesmo que você tá lembrando. Vamos dizer os dois de junto. Vitamina Mix. Não, mas tinha o Mix. É Aí a Mix, vinheta ia ser até. Sucesso. Não. Tinha condições não. Mas eu lembro de tinha um liquidificador. Pronto. Pois é. Aí tu me procurou na época pra gente fazer algo bem parecido com um podcast na rádio. Que era eu e o Marinaldo e você na técnica. É. Só que na rádio Girassol FM, que é uma rádio comunitária aqui da região de Baturité. Mas essa ideia nunca foi pra frente. Não, chegou a procurar ainda, a gente pessoal? fez a relação, o programa. Passamos quase 2 semanas. Na minha cabeça já estava no 8º programa já, mas nunca saiu. Nunca saiu do papel, mas é porque... As vinhetas já, como é que ia ser. A gente pensa em tudo antes de fazer, antes de botar o projeto pra frente. Pensa em tudo, já pensa até no fim já. Isso aqui... Eu assisti hoje um podcast com o Arthur Petri, que também tem um podcast lá no Saco Cheio Podcast, que é dos estúdios Flow também, o A Deriva. E ele estava falando, muitas vezes ele tem uma ideia, ele executa tanto essa ideia na cabeça dele, que ele termina a ideia. Ele fala, gostei, foi muito interessante. E tudo na cabeça dele. Eu sei como é, a gente vivencia uma vida todinha. Mas tem uns lapsos né, dessa forma, assim, em mim também. Esse é um problema mental, entendeu? Que ele disse que ele tem. Aí ele conseguiu resolver isso com algumas visitas ao psicólogo, alguns métodos, um remédio um pouquinho também. Mas ele sempre tinha isso. Ele tinha uma ideia e ele desistia da própria ideia excelente dele em 5 minutos depois. Porque ele já vivenciou tudo. Tudo que podia dar errado, tudo que podia dar certo. Se tu vê um besouro aqui no mercado, tu me avisa, por favor, viu? Rapaz, as câmeras são tão boas dessa forma, hein? Não, só passar os besouros aqui, as mudas só. É porque a gente não tem ar-condicionado aqui no estúdio ainda. Tá só com um ventiladorzinho aqui jogando besouro pra cima da gente. Mas a gente mora na Canela da Serra. A gente vai tocando. O friozinho daqui ainda é agradável. Frio, viu? Cara, vou já ver minhas pizzas aqui debaixo do braço. Pois é, então foi o que me agradou. Me deu coragem de vir nesse bate-papo. Pois mas a gente acontecendo nesse podcast, como é que você tá aqui? Já que no caso vem parte de você esse interesse em querer. Não sei. Quais são as sensações? Perguntar uma pergunta. Eu tô muito nervoso. Eu tô nervoso. Perguntar uma pergunta que no caso dos meus anos de experiência me carrega muito há muito tempo. Meu âmago. Como é que tá seu coraçãozinho? Pra quem entende. Coraçãozinho tá batendo, por enquanto. Né? Coraçãozinho, mas é foda. Mas piada interna, mas... Coraçãozinho piada interna, mas os fortes entendem. Mas tô nervoso. Eu até mandei mensagem agora, antes de começar pro Marinaldo, né? Falando, vamos deixar pra mais pra frente, que a gente vai gravar. E eu quero estar só com a galera aqui mesmo, entendeu? Pouquíssimas pessoas, não que ele não faça parte da minha galera. Acabei de receber uma mensagem aqui. Já é do pessoal curtir, né?
Aí. Estão gostando. Mandando zap aqui, tá rapaz. gostando. Vê se chegou algum aqui também. Vê se chegou algum aqui também. Não, chegou não, só chega pra mim aqui. Aí eu mandei mensagem pra ele e tudo mais, porque eu falei pra ele, cara, eu tô nervoso, vamos deixar só fazer o teste aqui, entendeu? Que não é mais um teste, é pra valer. E vou ver o que dá. Porque se a gente grava com poucas pessoas aqui, eu posso apagar. E nunca postar esse vídeo, e nunca existiu. Você nem, Aí a ninguém pessoa tá passa assistindo. eternamente perguntando, e aí, como é que tá o meu? Agora, não, se a pessoa tiver aqui, entendeu? Se tiver um terceiro, aí a pessoa pode fazer um stories, pode, tô aqui na gravação, não sei o quê, e esse coisa nunca foi pro ar, Ixi, entendeu? aí Aí é pesado. é pesado. Mas vai pro ar. Pois é, tá acontecendo. vai acontecer. É, Sim, vamos lá falar sobre a produção aqui. Produção. Você fez parte assim mais ou menos, mas eu sempre ficava te passando aqui como é que tava. eu acho que a pessoa que no caso me vê aqui se surpreende porque é que eu tô aqui, porque enfim, eu recebi convite de vários podcasts. Não é que eu seja uma pessoa tão ilustre na cidade, não é porque enfim, eu trabalho na área que as pessoas chamam muito para participar de outros podcasts. E eu continuo dizendo que eu sou uma pessoa muito reservada. Demais. Recebi convite do meu amigo, quem foi? No caso foi do pessoal do Você recebeu do Desarticulando, que mais Desarticulando. Desarticulando que mais convidou. Foi. O Júnior sempre brinca comigo no meio da rua, mas não tô lembrado do Júnior ter me chamado não. O Júnior. O Júnior sabe que eu não sou O desse. Júnior Félix. É o do Júnior Fuga. do Fuga. Do Fuga Podcast. O pessoal sempre chama pra eu participar, mas enfim, pessoal, sou uma pessoa tão assim, Pois é, mas sem muitas palavras. Mas como eu tenho Aí, como eu tenho a oportunidade e trabalho junto com você, então fica mais fácil você aceitar porque você vai negar estar no seu lugar de trabalho? Não, mas enfim, não é nem só isso não. Eu todo dia chamando, né, e a pessoa cai. Cai. Tem que cair. Por que eu escolhi o Alex para ser o primeiro? Eu podia ter escolhido outras pessoas para ser o primeiro. Por que eu escolhi? Porque eu não sei fazer isso. Eu também É não. melhor fazer isso estando na presença de uma pessoa que não vai, entendeu? Que não vai olhar para, não, já participei do outro podcast, o outro podcast faz isso, faz aquilo outro. Você não, você tá cru. Você tá igual eu, entendeu? Eu nunca fiz isso, você nunca participou disso e a gente vai se moldando. Vamos levando, vamos tocando o barco para frente. Isso me faz lembrar em relação à produção, né, que eu estava falando da produção aqui, foi uma produção muito demorada para a gente montar tudo isso aqui. Pois é, enfim. A gente Mas passa- por que foi tão demorado? Porque a gente quer No fazer nosso bem feito. dentro Porque da a gente quer fazer mesmo. bem feito, eu vou falar Será? o quê? É. Eu vou falar o quê? Porque eu quero fazer bem feito. Justamente. eu quero Conhecendo o seu lado perfeccionista, eu já Muito, sei, e principalmente alguns certos toques. eu quero fazer a parada bem feita. Se não for para fazer bem feito, deixa o outro fazer. Entendeu? Deixa, o fulano fez. Ficou legal. Mas Como é que se aperfeiçoa? daria para ficar um pouquinho melhor. Aí, se eu for fazer e não ficar do mesmo jeito que eu gosto, como é que a gente vai dizer isso para mim? Entendeu? Ficou legal, mas dá para fazer. Não. Foi por isso que a gente investiu pesado em equipamento de som, que a gente não tem, áudio, né? Microfone, mesa de som, essas coisas que a gente não tinha. A gente tinha as câmeras, que a gente tem uma produtora, entendeu? Fica mais fácil. Edição e tudo mais. Edição a gente já trabalha com isso. Agora, Live também. o que foi pesado foi isso, foi Esses essa microfones caríssimos. e aprender a fazer. Entendeu? O problema foi esse, é fazer. Pois é, eu vim aqui para participar, mas fazer com você do seu lado telespectador, que no caso você acompanha. né? Eu, como uma pessoa que consumo muito, eu sei como é que estão fazendo. Entendeu? Eu sei como é que estão fazendo certo, eu sei como é que estão fazendo errado. Aí, se o meu jeito ficar no meio disso, para mim já está lucro. Razoável. Para mim já é lucro, porque eu nunca fiz. Se você já começar fazendo bem feito, então tá. Significa que você. Deixa aí nos comentários o que, é que a gente pode melhorar em relação a isso, né? Pelo menos o que a gente sabe, que Eu é sei. o quê? Não, brincadeira. Áudio brincadeira. e imagem. Tá legal aí? Os caras vão achar que eu sou um cuzão, mas que, não, porque o Raimundo é o dono da razão, só ele sabe fazer. Não, é porque se você assiste futebol muito, você sabe jogar futebol? Não. Mas você sabe pelo menos opinar quem é que joga melhor. Você sabe dizer quem Time, joga melhor. qual é o ataque melhor, qual é a Exato. defesa melhor. É a mesma coisa. Eu assisto Cabe muito. aí para uma participação, será, do nosso operador de áudio aí, já que ele tá tão tímido, quieto aí na sua. Quem o Futebol. futebol. E aí, Alfredo? Você Você como consumidor de um nicho, que no caso é futebol, que eu sei que é da sua área aí, que você gosta. Tu gosta de futebol ainda? Mano? Cara, eu dei uma parada com futebol, hoje eu só... Aumenta um pouquinho o teu mic. Aumenta aí. Tá melhor? Não, fala mais perto do microfone, mas. Tá melhor? Tu tá falando no microfone? Tô falando no microfone.
eu acho que tu tá falando do lado Aumenta- do microfone, não na frente do microfone. Alô? Pronto, melhorou. Melhorou? Ah. Que eu acho que, no caso, só lhe interrompendo aí, Alfredo, mas que de tanta pessoa consumir certo assunto, você meio que nada nele, né? Você vai nadando, remando dentro dele. E no caso seu aí é o futebol, né? Você encontra melhor os caminhos das pedras, né? Quando você está consumindo muito, você vê muita gente fazendo aquele caminho, você vai seguir aquele caminho. É, sim, não adianta você. fica automático É. dentro de você. Você- Eu falo isso na questão da nossa profissão, né? Pois é. O Alfredo, ele gosta de futebol. Gosta de futebol, Alfredo? Cara, eu dei uma parada boa com futebol. Hoje eu só consumo muito pub. Ah, é só jogo. Nem o futebol é bom Ah, mais. abandonei por conta do. Não, tô falando de você jogar, não, macho. Eu Tô falando de você consumi. consumir. O consumir eu dei muito, Fala parei no muito. meio do microfone. Isso. Legal. Parei aqui muito de pra mim. consumir. Hoje eu só consumo uma coisa só. Só jogos digitais. Só jogos digitais. O cara virou nerdola. O cara era descolado. Jogava boleiro. futebol. Boleiro. Não era jogador de futebol, era boleiro. Entendeu? Saía pra jogar, jiu-jiteiro. Jiu-jitsu era? Isso mesmo. Aí, ó, viu? Jiu-jiteiro. 7 anos de 7 anos de jogando marmanjo no chão e lambendo a orelha dos caras. Aí desistiu. Ah, vou jogar pub. Vou pros jogos digitais. Tá certo ele. Pub é jogos digitais, né? Pub é um jogo de Dá tiro. pra ganhar dinheiro, se divertir sem sair de casa e sem suar. Aí. Pra que Ixi, tem que suar, mano. É. Mas voltando à parte lá do podcast, é basicamente isso. Não é que eu queira ser o dono da razão, nem sou, muito, muito pelo contrário. É só que eu vejo muito. Eu vejo muito. Deu vontade de fazer. Há tempos tem essa Não, vontade. Eu né? falei, eu sei fazer. Entendeu? Eu botei na cabeça, eu sei fazer isso aqui. Então, deixa eu fazer. Só que quando foi se deixa eu fazer, mas eu preciso de um áudio bom. Eu preciso de uma mesa. Eu mandei fazer essa mesa, eu praticamente Ah, fiz mas essa mesa. eu que acompanhei aqui, foi difícil cada coisinha dessa chegar. Mais um mês para chegar uma coisa que comprou, e outra para o cara fazer a mesa, e outra para o cara entender o que é o projeto da mesa, a parte de Que ferro. essa mesa é dobradiça, dá para guardar no canto, porque aqui a gente não tem Dá muito para levar para espaço. um piquenique. Um espaço muito bom. Aí tudo isso foi fazendo, entendeu? Foi crescendo. Só que aí é uma coisa que vem muito de mim, é que muitas vezes eu gosto da jornada. Eu não gosto da conclusão, sabe? Porque a minha jornada era fazer um podcast. Aí, mas eu não tipo, chegou na hora de fazer. E aí, eu falei, não, foi bom, eu sei fazer. Eu sei comprar microfone bom, entendeu? Eu pesquisei os áudios. Pronto, já fica propaganda aí. Quem for montar um podcast pode te procurar do cara. Pois é, se o cara me chama pra consultoria, eu vou indicar as paradas. Porque, tipo Como assim, algumas pessoas já procuraram, eu lembro, né? pra isso, já mesmo, verdade. Mas aí eu não tinha estudado ainda sobre isso. Eu acho que tá transmissão. Pra transmissão. Pra transmissão. Que, modéstia à parte, eu também sei fazer A gente transmissão sabe fazer umas lives. direitinho. Aí, e é isso. Aí chegou no final, talvez a minha jornada não fosse fazer o podcast. Minha jornada fosse começar um podcast. Pronto, começou. Aí e acabou. Aí? Não, Começou. Vamos lá. Hashtag zero Tem em mente o que final. é que vai ter ainda pela frente? Tenho. Vai participar muita gente aqui, muita E o gente que é que que você espera? eu quero conversar. Porque assim, o que eu achei legal do pai, voltando aquele assunto lá, pelo que eu vi A do pessoal participação dele, né? a participação dele lá no Desarticulando, o que eu achei legal foi que extraiu até mesmo eu sendo filho dele. Muita coisa. Tem muita coisa que eles extraíram, entendeu? O pessoal Isso é conversa interessante. legal, então dessa mesma forma assim, pretende também do seu ponto de vista assim, conversar, entendeu? conversar, Eu não bater o tenho, papo, né? eu não tenho pretensão de chegar aqui e fazer com que o cara se abra. Tipo assim, o meu receio é só eu tocar em assuntos que a pessoa não Delicados. queira tocar. Mas aí a pessoa diz, não quero conversar o cara sobre da isso. técnica aí, bicho, não, aí ao vivo aí o cara da técnica ainda não. Não, mas a pessoa só diz, não, as pessoas têm que entender uma coisa. Quando vocês vêm conversar aqui comigo, não sei como é nos outros. Eu já ia perguntar, As pessoas têm que lembrar que você pode dizer, não quero tocar nesse assunto. E tudo bem. Ninguém vai ficar boa. cobrando. Ninguém Eu vai nunca ficar... vi isso em nenhum canto, entendeu? Que Não? realmente. Não, eu nunca vi essa questão. Não, assim, pelo fato que eu identifico muito essa questão de podcast como se fosse entrevista do Jô Soares, entrevista desse Mas não é. pessoal. Não é. Não é. Eu nunca vi ninguém saber, não, é um assunto que eu prefiro deixar. É um É. assunto que. A Muitas pessoa pode se sentir então, a muitas liberdade de dizer que é um assunto que. Isso, muitas vezes você já toca queira num tocar. assunto que você mesmo já se corta, entendeu? Você mesmo diz, vamos falar sobre
aquele acidente que você sofreu quando você era criança. Realmente foi um acidente, então. Exato. Aí a muito pessoa pode dizer, mas se você não traumatizante. quiser falar, tá tudo bem, toca para outro assunto. Aí a pessoa pode dizer, não, realmente é um papo muito chato, eu não vou querer conversar não. Aí você... pronto, papo, Esses podcasts como é? A pessoa marca o que é que vai se falar, será? Não. Não. Menos no meu. Internamente, não no vai, caso no que meu, você não. consome. Não, mas nos outros, nesses Eu não por aí. sei. Não vaza-se nada. Não. O que eu sei do Flow, que no momento assim é um dos maiores aqui do Brasil, é que hoje eles estão fazendo pauta. Pauta não, como é? Release. É quando seria? você chama um convidado, faz uma ligação, a produtora deles lá ligam para a pessoa e pergunta, você tem algum assunto que você queira falar? Se tem algum assunto que você não queira tocar no assunto, aí ela vai fazendo um releasezinho do que você já passou, o que o entrevistado já passou. Você pode dizer, não, eu estou lançando um livro. A pessoa diz, não, então beleza, ele está lançando um livro, vamos tocar nesse assunto. Entendeu? O resto é papo. Hoje eles estão fazendo assim. O pessoal consome mesmo isso aí? Muito, bastante. Muito, pra caramba. Porque na pandemia, durante a pandemia, ficou uma coisa muito de companhia. Muita gente mora só. Entendeu? Você deixa um podcast ligado, por isso também as horas, o tempo de duração. Porque você deixa o podcast... escutando uma fofoca boa, hein? É uma conversa, você está ouvindo os caras conversando ali, você está achando, você tá na sua cabeça, você está achando que está num canto que tem gente conversando. Quando na verdade você está sozinho em casa deprimido porque não pode sair, porque tem um vírus lá, um chinês mordeu um diabo do morcego e tá todo mundo morrendo. Foi basicamente um começo do podcast aqui no Brasil, esse estouro que teve, foi isso. Foi por causa... Porque eu já ia, uma coisa também, uma curiosidade minha, porque podcast, eu sempre aqui, acolá, vez por outra, mexendo na internet, podcast fulano de tal, assunto tal. Se não é um assunto que me interessa, e como eu digo, nunca assisti nenhum podcast. Mas nunca escutei, na verdade. É né? muito interessante como esses podcasts de conversa, eu clico às vezes, eu clico no podcast, eu vejo assim, eu vejo a thumb. Não é nem o corte não, é o episódio inteiro mesmo, de 2 horas, 1h30, 3 horas. Eu clico no episódio lá que está acontecendo e eu não consigo mais parar de ouvir. Porque a pessoa entrou num assunto que eu peguei o começo do assunto. Eu falei, quero ver o final desse assunto. Só que a conversa vai e desanda. Aí entra um outro assunto. Eu falo, não, quero ouvir esse assunto também. Mesmo sendo uma pessoa totalmente Cara, aleatória. Aleatório. O último que passou por isso, eu estava ao vivo. O episódio estava ao vivo do Vênus Podcast. Eu cliquei, era um cara que falava sobre finanças. Eu acho que era finanças. Entendeu? Eu nem sei. Era somente ver pessoa conversando. Basicamente isso. Ver boquinhas fazendo blá, 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 dentro do microfone. Blá, 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 blá. Ver, né? Porque de primeiro era ouvir. Ouvir. Aí eu fico hipnotizado. Eu boto lá, às vezes eu estou fazendo uma outra coisa, mexendo com um documento, uma coisa assim. Eu boto na segunda tela lá, vou ouvindo e vou aqui assim. Quando eu escuto uma coisa que é do meu interesse, eu viro, presto um pouco mais de atenção e me hipnotizo. Entendeu? Não sei o que é isso. Deve ter gente que tem mais aceitação a isso. Deve ter gente que deve ver um podcast passando. Estranho, né? Não, clica, sai daí. Os caras não falam uma besteira. Entendeu? Mas eu não, eu clico e muitas vezes eu me hipnotizo pela conversa que eu nem sei o que é que estão conversando. Mas é uma pessoa desconhecida, com 2 pessoas desconhecidas, conversando, que para mim eu clico e fico lá, legal. Parece, talvez inconscientemente eu acho que eu esteja absorvendo alguma coisa dessa conversa, entendeu? Então inconscientemente está meio que se realizando, se imaginando ali. Ou aprendendo para fazer aprendendo, eu acho que é aprendendo. Eu acho que é mais vendo onde é que eles estão, como é que eles fazem, como é que eles se comportam para poder eu tentar emular isso, mas é muito diferente. Eu tô fazendo... Aí foi realmente com a pandemia mesmo que cresceu. Foi. Eu tô fazendo isso aqui agora, mas não, eu não sei, entendeu? Eu realmente estou cru aqui. Se tivesse outra pessoa do meu lado co-apresentando isso aqui comigo, eu acho que estaria bem mais confortável para mim. Porque... Fica a dica, então? Não. Não? Por conta da pandemia ainda. Exatamente. Eu quero o mínimo possível de gente aqui. Não quero chegar aqui e montar uma mesa com 6 pessoas que é assim. Tipo assim, com você, eu sei, você foi tomar as 3 doses da vacina, eu tava. Eu vi você. Filmei. O Alfredo também. Eu, obviamente. A gente filmou. Entendeu? São pessoas que eu sei que eu posso botar aqui dentro e não preciso fazer teste. Porque teste é caro, teste é 100. Quanto foi o último teste que tu fez, Alfredo? 100zinho. 100 conto, cara. O governo tá fornecendo isso, não. É difícil você pegar uma leva numa quinta-feira à noite para fazer um teste. Vem fazer um teste aqui, governo. Entendeu? É 100 conto para fazer.
Se você botar assim na ponta do A não lápis... ser que quando tenha patrocínio suficiente. Vai ter patrocínio esse teu podcast aqui? Talvez. Será? Talvez. Se os caras quiserem... Dá uma força. Dar uma força. Um estímulo. Ok, mas... Eu ia atrás, Alex. Não foi que tu me conhece, mas eu não... Vai se remando, rapaz. Vai ver por onde é que essas águas vão levar. Eu vou tocando aqui assim devagarzinho. Tem umas coisas interessantes que a gente, talvez no final do mês, a gente consiga botar para frente, entendeu? Mas, por enquanto, a gente não tem certeza de nada. Mas eu tenho uma fezinha boa. Quem tu acha que eu deveria trazer para cá? Rapaz, não sei. Eu vi as pessoas participando. Mas como eu disse, eu vi no pai, mas sempre eu via propaganda. Não. Trazer pra cá pra participar. Propaganda, foda-se. Não quer Não, eu tô dizendo a propaganda sim, que eu digo é o post em redes sociais assim, fulano vai estar no podcast, de fulano. mas cicrano. tu... Eu? Quer Quem eu que queria eu traga o ver? Filipão? Pra ter um papo com o Filipão? Quem já conheceu ele? Eu fico imaginando as pessoas, o Filipão, gente boa. Gente boa, né? Foi Não? legal. Bicho, o Alfredo, eu já tinha filmado ele. Rapaz, toda vez que eu vejo ele, eu gostava muito de uma música da época que ele é evangélico. Foi logo quando eu gravei ele a primeira vez, muito tempo atrás. Toda vez que eu vejo ele, canta essa música. Eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Aí, pois é, o Filipão, super gente boa. Cara, a primeira vez que o Alfredo conheceu ele no trabalho, rapaz, como é que pode? O cara é gente boa. E tem gente que é super gente boa assim, do cara chamar e bater um papo legal. Seria interessante, né? Ver o porquê dele agora na região. Outras pessoas. Vai pensando aí, quando a gente vai conversando aqui assim. Porque a gente tem que falar... Tem não, né? Eu acho que eu queria ver pessoas mais que no seu anonimato poderia trazer uma boa surpresa. Eu gosto. Exatamente. Eu citei... Outro dia eu tava assistindo um vídeo tão... Assim, aqui eu vejo o trabalho do pessoal aqui na região, né? Em relação a vídeo. Eu tava vendo um vídeo do... Aqui eu esqueci o nome dele, do Jarte. Como é o nome? É o Mundo Criativo. Mundo Criativo. Ixi, Maria, é um cara que me surpreende sempre. Porque uma vez ele chegou pra mim, rapaz, Alex, tem como tu me ensinar algumas coisas aqui em relação a áudio, tô querendo começar. E ele disse que eu lembro, eu tenho leve, porque eu sou assim, a minha memória é um pouco ruim. O Avento sempre diz que é a memória de peixe, né? Memória de peixinho. Aqui eu esqueço. Adore todinho. Aí eu tenho uma vaga lembrança que ele já tinha me dito que tinha um podcast, o Mundo Criativo. E tava querendo ir pra essa parte de vídeo. E eu sempre surpreendo porque ele é um cara que sempre tá querendo fazer. E faz. E faz, justamente. Aí uma vez eu vi, recentemente agora, ele fazer um vídeo de um senhorzinho de rua. O senhorzinho de rua, ele parou lá e começou a conversar com aquele senhor. Ou seja, um cara do anonimato que a gente sempre passa, vê ele ali. E o cara vem à tona com a história de vida dele. Eu acho isso interessante. Eu acho que um assunto como esse... Peraí, eu entendi. Pessoas do seu anonimato que podem trazer pessoas que vendo você espera. Eu pensei que você estava falando sobre trazer o cara do mundo do criativo. Também, né? Mas eu tô dizendo mais da questão de pessoas... Porque você foi de uma enrolada, uma volta, para depois chegar no... Não, é porque eu vi também, eu já escutei que podcast é longo, é por isso que o cara tem que contar a história. Que é pra, mas aí não é você enrolar a história, é você contar várias histórias. Não, você conta várias histórias. Pois é. Aí, ou seja, eu acharia interessante ver pessoas que eu nunca esperaria ver. Acabei de receber uma mensagem aqui do Zap do podcast pedindo pra tu tirar um pano de chão que tá de trás de ti aí. Tua mãe é? Não, é o Alfredo aqui da técnica. Dando pra ver aí? Tá dando pra ver aí, Alfredo? Tá, mas ele mandou aqui no WhatsApp, tira. Não, acho que ele tá imaginando que o Alfredo tem um certo estoque aí. Dá pra ver não, mas... Não, se vira e tira, mas pode tirar. Não, pano não, aqui... Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tá ali, mas tem um pano de chão ali, cara. Acho que era bom ter um lapela, porque eu já vi as pessoas fazerem algumas coisas no podcast que levanta e pronto. É verdade. Olha aí. Ele tá contando ali, pessoal. É que vocês não estão ouvindo. Aí com um assunto tão interessante como esse que eu acabei de falar, ninguém escuta nada. A não ser que o microfone seja muito bem. Esses microfones são tão bons assim. Fala em microfone. Por que a galera tá usando bastante esses microfones com braço pantográfico? Não sei. Porque viram de fora? Primeiro, rádio. Isso aqui é rádio. Isso aqui que a gente tá fazendo. É rádio, que eu até observei que o pai se saiu também. O pai chegou pra minha irmã. Nascido e criado em rádio, mano. Justamente o pai chegou pra minha irmã, né? Que recebeu o convite lá do pessoal. E o pai ficou super animado. Não, tá certo, eu vou. Aí o pai até me disse: meu filho, eu vou participar lá do programa dos meninos. Eu acho que ele pensava que era um programa de rádio.
Aí depois que ele me disse, né, que perguntou pra minha irmã que o que era, quando já ia sair, tudo se arrumou e tudo. Que rádio é? Não, perguntou. Rapaz, Aline, que é um podcast. Aí ela explicou, não, aí eu até também disse pra ele, não, pai, como se fosse rádio, vai lá, é a mesma coisa de rádio. É a mesma coisa de rádio. Aí como o pai, que no caso participa lá na Lins FM. Maria Lins, um abraço também. Participa lá no Lins FM, é de 2 às 5. Fazendo 2 propaganda aí, quem quiser se liga lá. 2 na às Lins 5 FM. na Lins FM 90 e... Inclusive é bem pronto. 90 e... 94. Hã? Ah, Será que é? Vixe, será que eu errei? Peço que, olha aí, não vamos dar a frequência errada do programa da mulher, né, pô? Poxa vida. Não, porque, enfim, rapaz, lá em casa fica o rádio ligado e é direto, sabe? Aí eu nem sei porque, enfim, o pai deixa o rádio ligado direto, só escutando, só escutando. Aí, pronto, é uma coisa, até outro assunto que a ser abordado é a rádio da Maria Lins, que lá, se eu não me engano, foi praticamente a pioneira. Foi, em transmissão pela internet. Não pode nem se dizer assim, rapaz, intitular como podcast, mas lá... Não, é igual o que o Pânico fazia. O Pânico na rádio sempre fez há Que lá eu 10 via anos, tu assistindo entendeu? isso. Tantos anos. É. Ele é um programa Naquele tempo já se intitulava como podcast? Não, Pânico? não. Ele sempre foi um programa de rádio transmitido pela internet. É porque o podcast, ele é um tipo de transmissão, entendeu? Que antigamente se fazia pelo iPod. O pod veio disso, veio do iPod, o aparelhinho da Apple que facilitou você escutar música em qualquer canto. Que antigamente era mais difícil, tinha que gravar CD, era mais complicado. Aí por isso que usou disso. O cast é de transmissão, de cast, entendeu? É o tipo de transmissão que você faz o coisa. Na rádio, não, rádio é rádio. Agora você pega a rádio. Lins FM 96,3, tá? 96,3 nos sábados. Aos sábados de 2 às 5. Programa Ribamaneco. Não. O Brega, o rei do Brega. Não, tem um nome. Tem um nomezinho, depois a gente lembra do nomezinho. Eu tô só te botando aqui em rascada. Pois é, aí no caso o pai participa lá e eu disse, pai, é como se fosse um programa de rádio. Aí ele foi lá, se saiu super bem, eu vi lá, e a interação de todo mundo lá, que eu achei bem legal, quando o pessoal mandava uns alô, ele que já tem o pessoal, o público dele também, Que tava de vez em acompanhando. quando, mandava um alô aqui e tal. Foi um negócio que eu assisti e o tempo voou. Foi o que eu achei Exatamente. legal, me despertou um pouquinho, poxa, que legal, então quando eu ver outros assuntos assim que seja do meu interesse. Essa é a questão. Muita gente está parado na bolha do interesse. Quando, na verdade, isso faz mal para você. Você ficar só na sua bolha do interesse. Às vezes você assiste uma coisa que não é do seu interesse, mas você assiste e acaba virando do seu interesse. Entendeu? Eu acho que aí é um pouco... O podcast fura muito essa bolha. Você não tem noção de quantas pessoas participam de um podcast e você depois escuta ela falando, cara, eu recebi mensagem de gente que passou a me seguir depois do programa porque eu não me conhecia, entendeu? Eu não gostava do meu trabalho porque não me conhecia. Agora me conheceu mais no podcast, que é um programa que você consegue falar mais, começar a conversar, tirar alguns assuntos, e você acaba sendo mais conhecido. E as pessoas têm que entender isso. Você vai participar de um programa desse, você tem conteúdo. Entendeu? Agora o programa só vai lançar você. Agora, se você não tiver conteúdo, aí meio que corda para se enforcar. Esse é o problema. Entendeu? Você tem que ter bastante noção disso. Por exemplo, se seu pai não fosse um cara de conteúdo, ele chegasse lá, ia ter 1h30 de programa, 1 hora de programa. Eu nem vi quanto tempo foi, mas foi uma participação bem legal, contou da vida dele, da vida profissional. Não, mas estou falando assim, não é nem questão de tempo, não, porque esse aqui também vai ser curto. Eu não pretendo fazer programas muito longos agora no início, porque a gente está fazendo gravado dependendo e do tudo mais. assunto, né? Pois é. Mas eu não pretendo fazer coisas muito longas. Mas não é porque questão de tempo, é porque a pessoa vai ficando meio que vai se tocando de que o que ela está dizendo não está gerando. Será? Vai. Enfim, eu digo assim porque eu sou leigo no assunto. Eu também. Conhecimento. Não, leigo no assunto e conhecimento em relação a consumir, entendeu? Porque... Sim. E outra... E eu sou leigo em participar. Olha. Eu não sei. Tá meia banda. O pessoal do Desarticulando chamou já, né? Foi, pra o participar. Rafael chamou já algumas vezes. Já. O Marinaldo lá, que faz o Fuga junto com o Juninho, também já tinha chamado. A produtora, né? Mas eu não tenho conteúdo. Será que a gente geraria um conteúdo legal lá? Essa é a parada. Se você... Será que eu teria coragem de ir para uma entrevista?
E o que me desanima é dizer que que eu vejo que as pessoas tratam muito isso É uma como entrevista. A pessoa... Como é lá fora, então? Como é lá fora, então? Juninho, nada contra você, cara. Show de bola, adoro o seu programa, assisto pra caramba. Não, ultimamente não tô acompanhando mais devido a tá muito puxado. O Marinaldo me conhece, ele sabe. Mas o que me pegava nisso era porque ele levava uma pauta, entendeu? Pra conversar com o cara, que eu acho super digno. Super esforçado da parte dele. Eu lembro, eu assisti... pra Já me eu dizer, não gosto disso. Eu não sei se eu chegaria pra conversar com... com uma pauta assim... Não, nem com a pauta assim, mas estudado o cara. Entendeu? Eu vou saber que, por exemplo, eu chamo o Ribamaneco, vou chamar o Ribamaneco para conversar. Eu conheço ele porque ele é seu pai. E eu conheço ele porque ele vai pro brega, quer dizer, ele faz brega, ele vai para os programas de brega, e é isso que eu vou conversar com ele. Entendeu? Eu vou conversar com ele, ele não é daqui, de Baturité. Eu acho que pode, assim, a minha ignorância, mas enfim, eu acho que para a pessoa participar de um podcast, eu acho, né? Deveria extrair dela assuntos que seriam mais, que ninguém nunca viu. Você chama um vereador, você chama um prefeito. Entendeu? Você vai falar sobre o que com ele? Política. Chega na rádio, política. Agora, se você vê um político falando de coisas que você nunca viu... Qual foi o último filme da Netflix que ele assistiu? Eu quero saber. Rapaz, aqui e acolá, eu pensei nisso aí semana passada, coincidentemente. Eu quero saber. Não, porque enfim, assim, eu acho que são... As pessoas em casa vão querer saber? Não. Será? Eles vão estar cagando, mas eu vou querer. Eles vão querer saber se o político fez emenda. Eu não entendo disso. Se ele trouxe benefício, não Pois entendo. é isso que eu queria ver, como eu tinha dito. A minha curiosidade despertaria em ver um podcast seria pessoas do anonimato ou então pessoas também conhecidas na sociedade que saísse dela coisas que eu nunca vi. Pois é, eu vou chamar um cantor aqui, entendeu? Eu vou falar com ele sobre as músicas que ele vai lançar, mas eu também vou saber, eu quero saber da confusão do backstage. Eu quero saber como é que é no camarim, como é que é atender... Como é que é essa vida sem estar sendo na mídia, porque o pessoal, a vida por trás da câmera ou dos holofotes. É porque né? o pessoal talvez não saiba, a gente trabalha... Eu tô sempre com a mão aqui assim, eu tô com medo de estar cobrindo meu rosto. Mas se tiver também não importa, foda-se. Tô conversando com o Alex aqui, é coisa da minha cabeça. Muita gente não sabe, porque a gente trabalha com cobertura de evento de festa também, já fez muito. Rapaz, a gente é tão assim. Aproveitar e se divulgar também, né? Rapaz, Não. pessoal, trabalhamos com vídeo, né? Pra quem não conhece, algumas pessoas veem a gente correndo pra cima e pra baixo e diz, tira uma foto. Não é foto. É vídeo. É vídeo. Sinto muito. Foto tem um cara com fotógrafo. Não, mas às vezes, porque eu sou uma pessoa assim, difícil de dizer não, né? Pras Você coisas. tira. Eu E tiro. a pessoa nunca vê essa foto. Qual é a graça? Mas naquele momento eu supri dela rapaz, tira aqui uma foto minha. É vídeo, minha senhora, ou meu senhor. Não, mas vamos lá. Eu aponto pra frente, faço o movimento, pronto. Se ela pedir um dia, se ela pedir muito. E é impressionante como as pessoas não pedem, né? Pede. Pedem? Ah, não, pedem. Teve uma vez uma senhorinha que eu tirei uma foto, aí aqui lá eu vi. Não, mas é isso difícil se pedir. arrastou. Eu tenho experiência com isso também, que uma vez um cara pediu. Um ex-colega nosso, eu tava em cima de tá cobrindo uma festa aqui lembra, né? Tava cobrindo uma festa aqui na BB. Na BB? Era, né? Era na BB. Aí eu tava em cima, eu tinha subido. Fazendo de tudo pra pegar a melhor imagem. Colocado aqui o tripé, o cara no meio da festa, eu lá, lascado, sentado aqui assim num cantinho, cuidando aqui do foco, do zoom da câmera. Quem é que tava no palco? Era o Wesley? Era o Wesley, Foi né? naquela gravação lá do Wesley. Ah, é? Aquele trabalho lá do Wesley. Aí eu peguei filmando lá o Wesley Safadão. Pra chegar até tu já era difícil. Aí o cara... eu aqui filmando... Interessante, é o cara te conhecendo aquele breu, que tava escuro lá onde tu tava. As pessoas não conhecem. Eu é que não 30, conheço 40, ninguém, cara. Pois é. Por isso que o nome do podcast é Insocial, mas eu não conheço ninguém, eu sou totalmente insociável. Aí ele pegou, me chamou, eu vi, prestei atenção, oi, aí, mas eu pensei que era só, tipo, oi. Ele falou, tira uma foto aí. Aí eu, não, mas tô aqui filmando. Não, mas tira uma foto aí. Mas ele me chamando pelo nome, né? Não, Raimundo, tira aí, mas sei o que eu falei. Não, Raimundo vai fazer essa desfeita comigo tantos anos que a gente trabalha junto. Tem gente que é assim, né? Que trata a gente... Não, era tipo isso, porque ele me conhecia do colégio e tudo mais. Aí eu tive que parar a gravação com o Wesley Safadão aqui assim, tirar a câmera do tripé, apontar pra ele, porque tipo assim, eu não tiro foto. Eu não sou de tirar foto, entendeu? Mas eu, beleza, apontei lá, bati 4 vezes no flash lá, ficou uma bosta. Entendeu? É porque, enfim, a gente trabalha com vídeo a gente entende. Agora, foto aqui é que ela dá umas mancadinhas. Foto a gente não é o nosso forte. Não é nossa área, mas não. é porque a gente realmente não trabalha com isso.
Mas aí eu lembro que depois ele ainda veio no meu Instagram pedir, alguns meses depois. Não é porque o pessoal vê a gente assim, rapaz, naquela foto daquele profissional, o meu celular aqui no breu, não deu pra ver nada, mas aquele profissional... Aí acontece, muitas vezes acontece isso também. Pois é. Pô, enfim, a gente trabalha com vídeo. Aqui na região as pessoas veem muita gente pra cima e pra baixo. Em alguns Cobertura de eventos. evento. Cobertura de Inauguração de evento. Lojas, mercantil. estabelecimentos. Super Betinho, a gente já fez Super Betinho, um bastante. abraço pro Alisson. Alisson. Grande Um abraço. Alisson. A gente Grande já fez Alisson. alguns trabalhos pra ir lá. E, pois é, a gente trabalha aqui na região com vídeos. Isso. Com Filmagens. Com, Eu lembro que uma vez a gente botou propaganda na rádio, né? Nessa época a gente fazia... Qual era o... A gente dava um suporte lá, fazia... Começamos a fazer transmissão ao vivo. Plus, Você pode- Plus na- FM. Plus FM com o Vieira. Vieira Neto. Pois Ed Lascar. eu sempre vejo essa questão assim, porque agora se intitula podcast, que é o quê? São pessoas conversando assim. Porque a Maria Lin já fazia, o Presta Vieira Neto atenção. também, entendeu? A gente tá dando umas enrolas. É isso que é o podcast, entendeu? A gente não tem assunto. A gente tá só conversando. Só conversando. A gente, Pois é, aí a gente naquele não tempo, conclui porra nenhuma. A gente não tá naquele concluindo tempo o nada. Vieira já fazia. O Vieira Transmitia também. a gente transmitiu o Vieira por um bom tempo, uns Facebook. 3, 4 meses. Aí a gente transmitia lá no Vieira, naquele tempo a gente já fazia. É. Aí a gente aproveitou, já que estava lá também, botando propaganda. Foi. Trabalhamos com filmagem, vídeo. Vai falar nisso? No meio lá tinha vídeo. Da mesma forma que as pessoas... Não, porque tem algumas pessoas que, da mesma forma que as pessoas às vezes vê a gente com a câmera, pensa que a gente tira foto, também passa assim pelo imaginário das pessoas vídeo. Não, o pessoal trabalha com tudo vídeo. Vídeo. Aí já recebe a ligação para montar aparelho de segurança, vídeo, que é vídeo. Segurança, câmera de segurança. Colocar vídeo num pendrive. Colocar vídeo Esse, no pendrive. esse eu recebi essa mensagem. Meu Eu também, Deus aqui e do acolá. céu, mano. Mas como eu sou uma pessoa que não gosta de desanimar, aqui e acolá, eu boto... eu faço isso. Cara, Não sei nem não, como cobrar, às vezes. Daí... ninguém cobra, nem não tem como cobrar. Pois é, as pessoas chegam lá, pai, tem uns vídeos aqui no meu celular, eu queria passar pra um DVD. Aí eu passo. Não, e fazer como a gente pegou um. Ultimamente também, eu tão ocupado assim de que eu não pegar falo. É, porque antigamente a gente tinha tempo, hoje não tem mais. Pegar um VHS e transformar em DVD. Já aqui e lá, até hoje, mês retrasado praticamente, o pessoal já... Meu filho, quem foi? Mas eu não tô lembrando, uma pessoa me abordou na rua e disse que tinha uma fita VHS e queria passar pra DVD. Provavelmente toda mofada. Psh, Tem o que cara levar pensa no que vai pessoal. fazer mágica. Não, ele é profissional da área. Tem que levar num pessoal específico para isso. Você Especializado. leva um cara que limpa a fita, faz toda a parada, todo o trabalho. Pois é, mas da mesma forma tem esse profissional, ou seja, gente trabalha resumindo, com vídeo. trabalhamos com vídeo. trabalhamos né? com vídeo. Vídeo, filmagem. Cobertura de evento, principalmente. Nosso know-how é cobertura de evento. Você quer uma cobertura de um evento? É só chamar. Legal, aqui na Chama. região. Chama, toca pro pai que a gente faz. É. Mas aí agora a gente inventou de fazer podcast. Aproveitando o gancho da cobertura de evento, a gente tá precisando de gente, hein? Ah, verdade. Vamos Fica lá. a dica aí, vixe, fazer que nem o Aristone. O Aristone, um dia desse, rapaz, Alex, macho, tu não conhece. Um É. rapazinho. Não conheço um rapazinho, não, o Aristone lá. Tá do Aristone da TV Maciço. O Aristone da TV Massiva. Tá Vixe, todo não, mundo, a Aristone cara. da TV, precisa nem se intitular da TV. Cara, Aristone, você já viu outro nome como esse? Não. Pois é, e outra, eu sempre brinco com ele, tem 2 Y. Ah, É pra único. não confundir. Pra não confundir, né? Você não, você não confunde nem na escrita nem na Um fala. abraço pro meu amigo Aristone, Aristone Moura, Moura. Brasil. Um abraço. E, pois é, tá uma deficiência de gente na área aqui. Pois da é, que o Aristone até chegou pra mim e disse. Qualificada. Gente qualificada. Porque enfim. É uma área nova. Como é que você chama alguém para trabalhar com isso? O entendeu? Aristone, cara, o Aristone, mas Alex, tu conhece alguém? Porque enfim, o Aristone trabalha lá com vídeos também, da forma dele, a gente também trabalha da nossa e a gente tá procurando gente também pra Pois é, trabalhar. tá todo mundo procurando. Acho que onde que não tô procurando é o pessoal desarticulando. O pessoal desarticulando tá uma muito bem equipe, servido de equipe. É, uma equipe grande Tá lá. excelente para eles. O problema, a gente tem esse problema. Aí agora vamos lá, deixa eu fazer Aproveita aí, então. deixa eu fazer minha chamada. Você quer trabalhar com um podcast aqui? Você quer trabalhar com a gente fazendo podcast? Você manda uma mensagem. Ixi, cadê o número? Pera aí, eu tenho um número aqui. Não, faz o seguinte. Cara manda- da técnica. Não, comenta, Deixa aqui nos comentários. comenta, vai no Instagram do podcast. Manda lá no direct. Pronto, deixa lá no direct. Insocial Podcast no Instagram, @insocialpodcast. O que é que eu tá mandando aqui, Alfredo? Me cortou meu raciocínio aqui, mano. Só ignora as mensagens que eu tinha mandando pra ti. Ah, Ego? Então não manda, pô. Aí, ó, você entra lá no... Tirou meu corte, vou fazer o corte de novo aqui, ó. Você quer trabalhar com... O áudio. Você quer trabalhar com podcast?
A gente está precisando de pessoas aqui para fazer a transmissão, para fazer o corte, para fazer... O que foi? Nada não. É que tá... Porra, de novo, deixa eu fazer meu corte. Faz o corte. Você quer trabalhar com podcast, você manda você manda uma mensagem no Instagram Direct da produtora, no Instagram do podcast, em Social Podcast no Instagram, você procura lá, você segue, você manda um direct, porque a gente está precisando de pessoas para fazer o corte ali na técnica, de fazer corte também do podcast para soltar no nosso canal de corte e é isso. Aí, quem sabe se com nossa mesa balança, com o desenvolvimento aqui dentro, você não vai fazer parte da produtora também, né? Então, manda seu... Lembrei da propaganda do Estamos esperando a sua mensagem. Mande a mensagem. Qual é o arroba? Não presta atenção. Presta Não, atenção. tô prestando atenção. Arroba... Insocial Podcast. Ficou legal a logo. Gostei. Ficou, não foi? Foi uma cópia, eu copiei. Aí foi, né? Foi, eu não consegui fazer a tempo, não. Eu tive que fazer uma cópia. Quem fez o original aí, desculpa, viu? Mas depois a gente se ajeita aí. Então é isso. Manda sua mensagem para Insocial Podcast, se você quer trabalhar com podcast. Você já conhece podcast? Você gosta de podcast? Você tem interesse em trabalhar com edição de vídeo, com transmissão? Manda a mensagem. Aqui na região eu conheço bastante gente, né? E sempre quando eu vejo um trabalho novo, eu tento procurar a pessoa, quem é e tal, e acabo virando fã da pessoa. Eu sou fã de quase todo mundo aqui. Mas aqui, nas 13 cidades de Maciço, por incrível que pareça, eu acredito que tem, é raro porque nós somos profissionais que ficam de trás da câmera. Você vai ter muita gente no Instagram, entendeu? Vlog não, como é que chama hoje em dia? Influencer. Você vai ter muita influência, assim, que sabe filmar muito bem com o Instagram, sabe editar o vídeo no Instagram, entendeu? Você vai ter muito isso. É igual na época lá do começo, há 5 ou 6 anos atrás que a gente começou, entendeu? O negócio era YouTube. Você queria ser youtuber, aí você aprendia mexer com câmera, fazer transmissão, subir vídeo para o YouTube. Você aprendia tudo isso. Hoje em dia não, hoje em dia é Instagram. Hoje em dia é editar para o Instagram, fazer tudo para o Instagram. Um cara que é muito bom aqui na região, que eu até quero chamar também, que é o Maicon, o Malino. Entendeu? Do canal Malino. Malino atualmente é tão atarefado com a empresa dele lá. Aí esse é o exemplo. Ele estava no YouTube. Eu sou dislexo, eu confundo as palavras. Ele estava no YouTube, fazia um trabalho muito bom lá no YouTube, aí parou de fazer vídeos no YouTube, foi tocar a vida, né? Porque o YouTube não dá dinheiro para ninguém, a gente já sabe muito bem disso. Aí. Onde é que eu estava? Não, o Maicon Malino. Aí ele tava. Saiu do YouTube. Aí saiu, tá fazendo no Instagram. Entendeu? No tempinho livre que ele tem, outra coisa ou outra, ele faz um storyzinho legalzinho. Story não, como é que chama? Reels, bacaninha e tudo mais. Tá. E, aliás, Malino, Maicon, você tá convidadíssimo para estar aqui, pra gente bater um papo sobre isso e também sobre outras coisas. Ele é um cara que era muito bom. É muito bom aqui na região sobre isso. Mas ele foi. Esse é o pulo. As pessoas não querem mais ser youtuber. Não, mas tem um cara que sempre tenta. Tem o menino também, o Alisson. O Alisson, outra referência que chegou do. O gordinho mais leve do Brasil, você tá me falando? Justamente. Aí sim. Ninguém conhece o Alisson, não. O gordinho mais leve do Brasil. É o Alisson, o gordinho mais leve do Brasil, ponto. Justamente, que inclusive eu acho que ele foi. Será que ele foi o primeiro a alcançar 10K aqui no YouTube? Acho que foi. Ele também fazia vídeo no YouTube também e tudo que eu mais. sempre esqueço. Agora o nome dele lá de Capistrano. Um cara. O nome dele. Mas tem muita gente que tá esquecendo. Vamos parar de citar nomes aqui, porque a gente tá esquecendo muita gente e vai ficar ruim pro nosso lado. Mas quem foi citado aqui é porque a gente é ruim de memória mesmo. É ruim de memória, bastante. A gente é ruim de memória. Pois é, hoje em dia as pessoas estão assim. Mas você querendo trabalhar nessa área, aqui na região... Estamos aqui para lhe abraçar. Não, aqui na região, cara, é muito difícil. Entendeu? Você vai trabalhar nessa área aqui assim. Você vai fazer o quê? Você vai trabalhar no mercantil, fazendo rede social de mercantil, você vai virar influencer. Entendeu? Você não tem canais no YouTube sobre isso, edições de vídeo de evento para isso. Aí é por isso que a gente está aqui. Entendeu? A gente abre essa porta para você entrar e se você se acomodar direito, você fica. Entendeu? Eu não prometo nada. Mas eu garanto tudo. Com quem eu converso tá difícil. Com quem eu converso, até o Neto Rodrigues também lá, de Mulungu. O Neto Rodrigues de Mulungu também, outro convidado. Nossa, a gente tá só citando gente aqui da área aqui assim, eu fazendo convite. Manda mais aí, Alex. Rapaz, vai encher de gente aqui. E tu dizendo que não ia indicar ninguém pra vir. Pode mandar aí, que eu vou só convidando aqui assim. Pois é, o Neto também chegou pra mim, aí o Neto também sempre com essa vontade Neto Rodrigues, que tá com o TV Regional. TV Regional, muito bacana muito lá. Muito bacana, um projeto muito interessante, diário.
diário, uma transmissão ao vivo diária, quando ele faz um apanhado das notícias da Você região. sabe muito bem porque, enfim, ele vem do rádio. Rádio, né? Rádio é a Mas ele escola. sempre teve nele, que eu já trabalhei com ele tempos atrás, que a gente fazia, eu chamava muito Neto pra gente fazer trabalhos de transmissão, não é nem transmissão não, porque naquela época ninguém transmitia, gravava e entregava pro time do DVD De futebol. futebol. Ah, Vixe, futebol. ele é ótimo narrador. Nossa, cara, eu tô com uma dor nas costas tão grande aqui, porque eu... A cadeira não tá confortável não? Não, eu tô Investimento tão grande. tentando... Na cadeira também. Essa cadeira é uma porcaria. pra Eu começo de gostei da conversa. cadeira. Não, eu também gosto, mas é uma porcaria. Eu tô aqui, eu tô segurando porque nessa câmera aqui central eu tenho certeza que eu vou estar assim, igual um anzol, que é assim, postura gamer. Será que o cara da técnica tá aproveitando bem essa câmera também? Tá aproveitando o Tá cara não, da porque técnica? não tem muita coisa aqui na mesa. Aliás, você quer seu nomezinho aqui na mesa? Fazer propaganda e tudo. Vou chamar aqui o menino lá do pirografista. É, a fazer o... Já pensou um desafio pra ele, o Luciano, fazer um aqui pô. ao vivo aqui? Luciano, até que a gente tem um excelente vídeo na Produtora sobre o trabalho dele Pra aqui, quem não né? conhece, né? É bom apresentar também. A Porque a gente Produtora? conversa assim, fica dentro do... Qual? Quem é? Em Produtora ou Luciano? Produtora. Em Produtora. Em Produtora é quem tá fazendo essa bancada aqui, Ah, cara. Porque eu tô meio por fora ainda, Não, sabe? você- Porque eu vim pra cá sem querer, tô aqui. Quando dei por mim, eu fui chamado, quando dei por mim, tava Trancaram a aqui. porta, sentaram tu aí, foi. Bota esse fone aí e fala nesse microfone. Aí aí. comecei aqui, tá realmente gravando, que disseram pra mim que não ia estar Ah, já gravando. pensou se o Alfredo não dá o rec? Gravando aí, né, Alfredo? Alfredo, checa isso, pelo amor de Deus. gravando aí, A cada 5 segundos eu olho se tá gravando. Agora, a pergunta que não quer calar é: foi alterado o bitrate pra gravação? Você pediu 8, né? Foi. 8 mil, filho. Ufa. Pelo menos 8 mil já é alguma coisa. Pois é, lançar o desafio Voltando do ao. Luciano aí. Luciano, nós temos essa mesa aqui, entendeu? Bota pra geral Deixa ali, nos Alfredo. comentários aqui se tu topa, Nós temos Luciano. essa mesa e fique à vontade, viu? Fique à vontade. Se você quiser trabalhar aqui nela aqui, não se preocupe não que nós estamos tudo em casa. Pois é, a gente Se tem você aceitar o desafio, você e o Que eu sempre confundo. Thiago? Thiago. Thiago. Você e o Thiago. Viu como a Lembrei. gente é ruim, cara? A gente é Sou ruim de memória. lembrar nome. Aqui as pessoas perguntam quantos anos tu tem. Eu procuro, eu lembro que eu sou Lembra de da... 90. É, 90. 90. Eu também lembro. Sou de 90, faz as contas aí. Pô, eu sou tão ruim de memória que às vezes eu tô andando assim, já aconteceu umas 4 vezes comigo. Ainda bem que das duas últimas meu menino me lembrou. E a outra moto ligou. Mas eu só andando, saio do mercantil andando assim, aí eu se a moto numa moto parecida com a minha, boto a chave. Quando não liga, aí eu olho, mas não é minha não. Quando não liga, fica conspirado. Rapaz, essa moto já deu Poxa, aconteceu bem ruim de memória, sabe? Eu acho. Eu não sei quem foi que foi. Eu acho que eu não foi ninguém, não. Mas a minha mãe também, ela tem dificuldade em carro. Assim, ela não sabe qual é o meu carro, qual é o carro da família. Aí ela fica morrendo de medo de entrar no carro dos outros. Já A gente, pra tem que chegar, baixar o vidro, chamar. "Oi", aí ela, é você. Fica buzinando, dando sinal de luz. Que ela morre de medo. Acho que ela já deve ter entrado no carro de alguém sem querer. Tentativa de sequestro, será? É, eu já pensou, mas você tá no seu carro aqui de boa, estacionado, vai sair, entra um estranho no seu carro aqui assim, como se tudo normal, Ave Maria. Aconteceu com a gente acelero, recentemente, inclusive. Foi? Foi, semana, no ano passado, finalzinho do ano passado, a gente tava lá fazendo um trabalho em Natal aqui em Baturité. No Natal. Foi, aí tinha um profissional da área assim, tal, e uma carreata, e a gente filmando lá, e eu com o Alfredo. Aí de repente o cara abre a porta, do nada. Do carro do Alfredo. Não, no caso era o teu carro. A gente tava tá. dirigindo teu carro. Ah, tá. Aí o cara entra, bora, vai! Aí era o cara que tava acompanhando também com a gente o trabalho. Depois a gente conversou dentro do carro e tudo. Ah, mas aí ficou tudo em casa, mas Você assustou, Alfredo, na hora, tu? Que eu já tava acompanhando ele. De repente o cara entrou dentro do carro. Se assustou Porque tu na não hora? prestou atenção, mas ele pediu pra ir com a gente. Aí, ó, viu? Memória. Às vezes é o cara que não É que eu presta tava atenção. tão fissurado assim, olhando pra frente lá, Você tava acompanhando. trabalhando, né? Você Eu não tava pode também trabalhando. ficar prestando atenção em tudo. Rapaz, quando eu tô trabalhando, me vem o vídeo todo na cabeça. Aí tá lá as falas e tudo, posicionamento de câmera. Aí me vem tudo que tem certas coisas assim que... É cabeça de E editor. mesmo assim, quando passa o evento, eu ainda fico, poxa, aqui poderia ter ficado melhor assim. É, muitas E vezes eu tem nunca isso. esqueço como foi o próximo evento. Vai ter que ser desse jeito. É desse jeito. Cabeça de editor. Mas você quer aprender a fazer tudo isso? Ah, então tá bom. Já fiz a chamada já. Já fiz a chamada, deu pra entender. Manda um direct aí que vamos ver se dá certo. É outra coisa também que você queira conversar com a gente. Sim, vamos lá. E aí, tá rendendo esse podcast aí pra ti? Tá, acho que tá ok. Tá legal? Tá É isso conversando. mesmo que você esperava desse primeiro?
Não, Tá é bacana. que eu tô vendo mensagem aqui que eu não posso fazer Os isso. fãs. Não é que eu tô recebendo ordem aqui Poxa da vida. técnica, sabe? Técnica Deixa eu só medonha. responder aqui assim, ainda... É da técnica não, viu? Isso é mentira. É. Lembra de falar na frente do microfone. Tu tá achando que tá falando nos boia... Boia como é? Não boia não, é nos BM800. Conseguimos... ok. Pronto, resolvido. Vamos lá. Uma coisa que também que eu gostaria de conversar aqui é como é que a gente começou, cara. A gente começou fazendo vídeo. Eu já tinha canal no YouTube? Acho que não, né? Acho que eu não... O YouTube assim, de quando? De muito, quando? É 2004, 2005, por A aí. gente estudou no liceu quando? Pois é. 2006 o YouTube. 2006 YouTube, é? 2006. Eu quase cheguei lá. Pesquisa aí, Se eu mas- tivesse tido mais um aninho... Os Alex aí, como participante Não, também. Deus me livre. Mandar a Alexa fazer qualquer coisa, ela apaga uma luz aqui, desliga um radiador. De repente a Alexa corta aqui a gravação e tudo. Não, se eu for aqui no estúdio aqui do YouTube Studio, quando é que foi o nosso... Porque assim, A gente postava, naquela época que a gente fazia vídeo, a gente postava vídeo no blog, né? Era blog, né? Blogspot. Blogspot. Não, mas foi bem antes. A UESIO surgiu dentro do liceu. Não sei nem se surgiu pro YouTube. Não, foi fazendo... Eu acho que saía... Foi Pô, imitando o enfim. Jackass. Foi pra imitar o Jackass. No auge do Jackass. Pois é, Auge enfim. No auge pra gente, né? Porque, enfim, naquele tempo era difícil para as coisas chegar até a gente. É. Eu lembro que na Mas eu acho que internet... foi rapidinho. foi Internet aqui na cidade eu pagava R$3, não sabia mexer. Quem ia comigo era o Thiago. rapidinho. Na Lan Thiago House. é o Thiago Camelo, não é isso? Tiago Camelo. Thiago Camelo. Tiago Camelo é outro também. Quero muito você aqui pra vai. gente conversar. Tá pelo menos anotando, fica gravado, né? Fica Alfredo? gravado, Tanto depois eu de vou gente aí. assistir. O primeiro é isso mesmo. Aí o Thiago, e aí eu e o Thiago fui uma vez, ou foi duas com ele, baixar, fiquei super animado porque ele conseguiu baixar pra mim uma foto do Cavaleiro do Zodíaco. Aí eu Ei. botei no... Nesse tempo não tinha pedaço, botei no disquete, eu acho. Ah. Não sei se era no disquete ainda. Mas aí, aquele negocinho baixando, aí, ou seja, resumindo, internet pra cá era muito difícil. Aqui, ó. O Morro do Liceu foi a paródia que a gente fez com Morro do Dendê, que não vamos assistir, obviamente, porque tá inconcebível. Foi em 2008. 2008 que a gente postou. Dá o referencial aí pra quem não conhece de onde é. Não, Morro do Dendê. é o Morro É, do, já Morro do disse Dendê tudo, do Tropa de Elite. Tropa de Elite. Foi. Ixi, eu lembro que eu fiz aquele playback. Tão legal. Pois é. Sempre tinha em mim assim. Mas foi muito legal. Sempre tinha em mim assim essa questão de De tentar fazer. Não, tentar fazer, sabe? Tentar fazer a coisa bem feita. Começou com esse negócio de áudio, depois foi pro vídeo. Nossa, cara, tô vendo aqui. Pois é, aí eu Coisa aqui acho a gente que. não pode- não pode É ir embora, Blogspot, na época do Blogspot. não. Blogspot. Blogspot. Não existe ainda Blogspot, né? Aí a gente pegou, a gente se conhecia no colégio. A gente conhecia antes do colégio. Será? Foi no período. Eu Eu não lembro recordo, não. Eu não recordo também, mas foi coisa de tipo assim. Tu tava lá no estúdio do teu pai, no estúdio de áudio, e a gente ia lá fim de semana trocar Lembro de ir DVD, por lá, mas será trocar que- CD. Não, acho que foi a primeira vez que eu te vi. Foi. Foi. Esse eu tenho certeza, porque você me fez uma brincadeira. Você fez uma Eu pegadinha sou sempre comigo. brincalhão assim, né? Aí isso foi bom porque eu não fez eu me esquecer. Porque, tipo assim, eu era novo da turma. Eu falei, pô, não conheço ninguém aqui. Eu conheço a galera que veio comigo, mas não conheço ninguém que tá dentro aqui do estúdio. Aí chega o cabeludo, tá sentado na mesa aqui assim, aí me pede uns DVD emprestar. Eu falei, não, beleza, aqui a brincadeira é essa. DVD de quê? De jogo. Aqueles revistas que vinha com 100 e poucos jogos. É, o cara botava, eu nunca Aí consegui queria jogar Street Fighter, tu era Eita. fissurado pro Street Fighter. Ainda é, fissurado pro Street Tem Fighter. uns bonequinhos por lá. Aí eu entreguei o coisa aqui assim e eu podia escolher uns pra mim também. Eu falei, não, fica com... Aí tu fez uma brincadeira, eu não lembro qual foi, assim, tipo de que não ia me devolver mais o meu. Aí eu falei, pô, mas será que é verdade? Porque, pô, eu não conheço o cara. Vai que o cara é desses mesmo, que chama, os caras chamam aqui assim e é dele mesmo a parada. Entendeu? Eu lembro da gente sempre, bicho, nesse tempo as coisas eram muito difíceis, muito Muito difíceis. A gente difícil. comprava as coisas no Mercado Livre com o pé atrás, torcendo pra que chegasse. Tinha coisa que não chegava, Tinha coisa não. que não chegava no Mercado Livre. Eu lembro que uma vez eu te prestei dinheiro Pra comprar o quê? pra comprar DVD de anime. As músicas do Naruto. Foi, porra, eu ainda tenho esse DVD. Eu não sei se ainda presta, eu não tenho.
Eu paguei, Aí não paguei? tem? Pagou. Ainda paguei. Aqui lá tu vem me perguntando isso. Sempre porque quando ele me lembra disso, demorou, mas pagou. foi, né? É. Ah, mas paguei. O importante é que pagou. Aí, Tá- pois tá- é, tá as coisas pago. eram difícil e Não. naquele tempo a gente já fazia vídeo. Uns videozinhos pra gente ver. Mexer no Movie Maker, né? Fazer vídeo é muito... A gente Não sei se mexia é no um Movie Maker. Era um Era Movie Maker? Movie Não. Eu lembro de eu editando Meu o amigo, áudio Movie- no Movie Vegas. Maker. Depois é que você inventou esse negócio de Movie Vegas. Maker. Movie Maker. Meus vídeos eram tudo Rapaz. editados no... Ah, os vídeos dos seus. Os vídeos da Oessio é tudo no Movie Maker. Os meus eram no Vegas, rapaz. Rapaz, só se o Quando Vega, foi... só se o Vega tiver transição do Movie Maker. Rapaz, Porque tem vídeo feito. Aquela transição de quadradinhos 3D do Movie Maker, não sei que o Vegas tenha. Porque você realmente trabalhava com Vegas. Trabalhar não, né? Fazia vídeo com Vegas, que foi uma evolução do Movie Maker. Falou, porra, agora o negócio é o Vegas. Mas os vídeos da Oessio foram feitos no Movie Maker. Aí, pois é. as Ah, coisas eram não, muito lembra, ó. É Vegas. Você realmente trabalhou fazia com Vegas. Só que a gente fazia umas coisas no Movie Maker e umas coisas no Vegas. Gambiarra. Nunca Fazia- saí da gambiarra. Fazia as nossas gambiarras, né? Antigamente não tinha muito o que fazer. A gente fazia esses vídeos de imitando o Jackass no liceu. Enfim, saiu, começou há muito tempo atrás. Aí, E foi- depois a gente meio que se apartou, né? Foi viver sua vida, depois do liceu, que eu digo. Uhum. Aí eu acho que depois que a gente se juntou de novo, foi Foi quando? pra TV Maciço. Já foi pra TV Maciça? Já foi pra Como é que TV a gente Maciça. conversava antes da TV Maciça? Você de rua. De De rua? Alex. É, né? Alex, mano. E aí, Raimundo? É porque eu sempre, quando eu pego amizade com a pessoa, eu boto um diminutivo. Raimundinho. E depois Aí pra tirar do cara que não me conhece esse negócio. Não, o Alex só chama o Raimundo de Raimundinho, então deve ser Raimundinho o nome dele. Eu falo, não, mas meu nome é Raimundo. tem as autoridades que te chamam assim também, É. né? Raimundinho. Os prefeitos, eu os falo, prefeitos, porra, Raimundo. O Alex já conversou com esse cara. Eu sempre, quando pego amizade com a pessoa, eu nem percebi isso. Bota a pessoa logo no diminutivo. É. É uma forma carinhosa de O dizer que Pedro. você é meu amigo. Pedinho! Pedinho, Fala, macho, o Flavinho. cara é um senhor, macho, de idade aqui, um respeitável senhor. Se chama de Pedinho. Pedinho, Ricardo, Pedinho. Não. Aí quando a gente foi Na TV trabalhar Maciço, junto na TV Maciço. rapaz. Uma certa vez eu Aí, a partir escutei daí- uma coisa que me chamou a atenção. O quê? TV Maciço, que no caso é a maior faculdade videomakers do maciço de Baturité. Eu achei interessante. O Aristônio uma vez dizer isso pra mim. É bem Quando interessante. recentemente uma pessoa tinha saído de lá. É bem interessante mesmo. As pessoas vão Porque pra lá pra realmente, poder se parar formar. for parar pra pensar, quase todo Se mundo você for passou parar por pra lá. pensar. Ainda tô pensando aqui. Não sei nem se dá pra se dizer que todo mundo passou por lá, mas principalmente Baturité. Todo mundo praticamente passou por lá. Eu acho. Eu não Até tu passou por lá. Até eu tive que passar por lá, pô. Senão eu não pego Senão meu não era diploma. formado. Eu não senão- pego meu diploma, pô. Pois é. De audiovisual. Eita. Pois é, aí. Isso, aí depois que a gente começou a trabalhar de novo na TV Maciça, aí daqui pra lá acabou-se. Daqui pra lá é só sucesso. Tamo rapaz. até O cara hoje. passa pela TV Maciça, é só sucesso, hein? Só Aristônio? sucesso. O negócio é passar de lá. Chega lá, aí faz estágio lá e passa de lá, praticamente. Aí você se garantiu. Pois é, vivendo boas coisas ali, boas experiências. As experiências, não sei não, viu? Não, porque enfim, eu passei mais tempo lá, né? Ah, sim, né? E também tu é meio desligado do do mundo real. Pra É. mim, o que foi no semana passada já aconteceu um ano, ainda tá tão vivo na minha cabeça que foi ontem. Né? Aí depois E a aí gente montou a nossa própria produtora. É. Que é a... Fã em filmes. Você Fã em lembra como é que filmes. surgiu esse nome? Lembro que foi uma dor de cabeça. Eu só gente. lembro que foi um... Passa um bom Foi uma... tempo. Mas, meu Deus do céu, eu não quero nem lembrar. Ainda bem que a Ah, gente é? escolheu um e foi... Não, obviamente foi figura de linguagem. Ainda bem que a gente escolheu um e ficou Fã em com ele. filmes. E por quê? Vê se tu se lembra do que é que tu me falar na época. Por que fã em filmes? Deixa eu ver se ainda é a mesma coisa. É porque a gente faz vídeos com diversão. Não? Porque... Tem diversão no vídeo? Como era? Nem tu sabe. Não, peraí, eu lembro. Peraí. Porque nós filmamos e vocês Vocês se se divertem. divertem, Nós é filmamos isso. e vocês se Foi divertem. em filmes. Nós filmamos, era pra ser nosso slogan, né? Só que é uma bosta e a gente não colocou. Coisa de que é O infantil. nome, cara, o nome já não é tão bom.
O nome só para tentar entender. Tem gente que chama de Fujifilmes. Fujifilmes é o mais... Fujifilmes ainda existe ainda? Eu acho que ainda existe, faz filmes ainda. Ixi, ainda bem que a gente ainda é tão grande assim nacionalmente ainda Pra Fujifilmes. para receber um processo aí da Fujifilmes. A Fujifilmes foi mais... Tipo assim, o nome não é tão bom assim, mas pelo menos eu me acostumei com ele e passo a gostar dele. Entendeu? Mas foi que a gente é péssimo com o nome, cara. A gente sempre foi péssimo com o nome. O Insocial passou quanto? O Insocial passou quanto tempo? 1 ano e meio, quase mais, não, 1 ano e meio não, foi mais de 1 ano, certeza, mais de 1 ano procurando. Na hora Foi que eu comecei, mais de 1 ano mesmo, será? Na hora que eu comecei a fazer o podcast, eu não tenho nome. Eu falei, eu vou saber fazer isso, eu vou fazer isso. E eu fui fazendo. O que é que eu preciso? Eu preciso disso, disso, aquilo outro. Aí eu preciso de um apresentador. Falei, pô, mas não tem apresentador. Aí vai ter que ser eu. Eita. Aí, beleza. Aí o nome. Porra, aí o nome. Falei, não tem nome. Aí eu fui atrás. Todos os nomes, eu pensava no nome, procurava, já existia. Pensava no nome, procurava, já existia. Teve um que era tão bom, não sei qual era, teve um que era tão bom. Mas tem um que é excelente, muito bom. Ele é, tem dois. Não, que você tem dois, gosta, né? tem dois. Não, tem dois que é muito bom. Que é Leriado, que é um nome excelente. Tão cearense. Né? E o que é isso aqui? Isso aqui é um leriado, cara. Leriado. Entendeu? É um leriado. Vamos lá, leriado. Leriado. Eu não sou esse cara, mas um nome seria bom. Esse nome é excelente. E o outro é Miolo de Pote. Miolo de Pote. Esse Miolo de Pote, eu tinha logo já tinha tudo, entendeu? Na minha cabeça. Só que já existe. O cara do Miolo de Pote, ele já fazia um podcast há anos atrás, parou, era ele, a mulher dele, parou, ele mora fora, não lembro onde agora, fora do Brasil. E eu entrei em contato com ele para ver se ele me cedia o domínio, miolodepote.com.br ou miolodepote.com. E ele falou que não, porque ainda gostava muito do projeto, ainda queria talvez voltasse com o projeto. Eu falei, então morreu. Deixa quieto. Aí passou quanto tempo, então? E interessante que se você for pesquisar no YouTube, no Instagram Miolo de Pote, você vai para um Instagram de receita, de potinhos, assim, de docinho no pote. E não existe, ninguém mais toma conta, tipo, é de 2000 e pouco. Aí a gente passou muito tempo. Agora, para focar no nome, tipo, acabou a produção, acabou, pessoal, acabou a produção, acabou. Tem que fazer. Agora tem um nome. Aí foi, o nome foi quanto tempo? 6 meses. Eita. Focado no nome, mas focado no nome. O nome, aonde via, dormindo, lembrando. Eu falava que assim, mas eu comprando pastel, lembrando, aí lembrei do nome, aí interessante que esse do nome, eu não tô nem lembrado qual foi, mas eu lembrei do nome, aí esse nome já deve existir. Aí eu passei um tempo, quando eu fui te contar, aí começou a existir há um mês atrás. Eu fiz uma pesquisa igual a essa, achei um nome bacana, não é um nome muito bom, mas achei um nome bacana. 5 dias depois, que eu tinha achado esse nome, pesquisei no Instagram, não existe. Pesquisei no YouTube, não existe. Pesquisei o site, né, o .com.br, não existia. Quando eu... Poxa, como era, mas... Acho que era Vixe. Vixe pode... Não, acho que Vixe já existia. Vixe já existia. É um nome muito bom também. Mas era outro nome. E 5 dias depois, que eu falei com o Alfredo, falei contigo e tudo mais, quando eu fui fazer a pesquisa, já existia. O Alfredo contou pra alguém. Talvez. Poxa vida, Alfredo. É muito complicado, cara, achar nome. A gente é péssimo de nome. Aí por isso que veio o Fã em Filmes. Só te interrompendo aqui, uma coisa que eu não sei muito como me comportar. O cara fica olhando pra câmera. Não, você tá conversando com quem? Você. Exato. Então você conversa olhando pra mim. Então, como eu fui foi, grosso, Raimundo, eu fui grosso nessa resposta? Não, como foi, Raimundo, nessa então? Eu achei que o cara fica assim, conversando assim. Eu achei que eu fui grosso nessa resposta. Mas a gente já se conhece tanto tempo que aqui lá. Você tira eu tô tentando me comportar, tô me comportando bem, né? Tá, certas palavras. Você tá excelente. Certas brincadeiras que eu tiro, certas, certas menções. Você tá excelente. Ou, por exemplo, se eu for falar... Como é que tá a minha entonação aí, Alfredo? Eu tô falando rápido demais, a minha externação. Se você for falar tô com falar o pessoal mais. de casa, você olha pra lá, não tem problema. Mas por ali, enquanto... É que eu sou novo nisso. Você olha pra sua cama. Olha pra ali. Você for direcionar a palavra pra mim, você olha pra mim. Entendeu? Eu falo isso pra tu, pra poder pessoas também que forem participar, quando eu disse que eu ia participar, e eu tentei, não, vou me policiar, pra não ficar falando da forma como eu falo geralmente com as pessoas, que eu falo um pouco rápido. E você tá falando rápido, isso é bom. Significa rápido, que muitas vezes. Dá pra editar, Alfredo? Não dá pra editar, não. Porque você mas é porque você tá se soltando. Tá só com meia hora de conversa, dá pra editar, não. Entendeu? É porque você tá se soltando. Essa é a parte boa do podcast. Você chega pra um cara que no programa... Antigamente, o cara para dar entrevista, ele ia pra um programa de TV.
Alfredo, vamos dar uma espreguiçada aqui porque não tô aguentando minhas costas, não. Permite? Tá O investimento permite, o Alfredo, aí? enquadramento ajuda aí? Tá tranquilo aqui ainda, Então, viu? o investimento permite, então. A cadeira, o microfone, dá pra vir até aqui, tomar Aí, vontade. O cara ia para uma entrevista onde era 15 minutos de entrevista. O cara já tinha que ir com o CD dele, o livro dele, a ideia, o teatro, tudo que ele tinha que falar tinha que enfiar nesses 15 minutos. Quando começou as conversas de podcast, por que é interessante você frisar que é uma conversa? Porque pode virar uma entrevista, claro. Mas é interessante você frisar que é uma conversa porque em meia hora, o cara que veio preparado para fazer propaganda do seu trabalho, divulgar seus... Ele já deu o seu recado. O resto é conversa. Do teu ponto de vista, o que é que diferencia o podcast de uma entrevista? Eu acho que é... O podcast em tudo que ele abrange, principalmente... Não, como eu estou dizendo, acho que a nomenclatura certa não é podcast. É esse formato de conversa. O que é a diferença da conversa para a entrevista. Entendeu? A entrevista, você tem um entrevistador. Entendeu? Que é uma pessoa que estudou o entrevistado e vai tocar nos assuntos referentes à carreira, à vida pessoal do entrevistado. Essa é a entrevista, na minha concepção de leigo. E a conversa não. A conversa, eu não vou nem... Você pode me fazer pergunta. Entendeu? Quando você foi na entrevista e o entrevistado começou a perguntar para o cara, tipo assim, você pode até uma ou outra, mas você fez várias perguntas sobre a vida do apresentador. Mas e essa apresentação? Como é que funciona esse programa? E esse aqui? Como é que funciona isso aqui? Você conhece todo aqui? Entendeu? Você não tem isso. Você tem que ir num programa de entrevista e você é entrevistado. Você não troca com a pessoa. Essa que é a parte interessante da conversa, porque você chama, nos podcasts lá de fora, né, obviamente, você chama o Luan Santana, entendeu? Como ele foi no Flow, e o Luan Santana pergunta para os caras do Flow. É, né? Entendeu? Eles conversam. Não, pois é, eu tô te falando. Ele tem dúvida entre uma coisa. Mas como é que Fica à funciona aqui vontade, assim? Todo mundo Exato. fica sempre assim à vontade. Difícil. É? Mas as pessoas. Por isso, Grande maioria que participa fica à vontade. Esses artistas assim, a maioria renomados é mesmo. A maioria fica. Porque você tem esse tempo. Entendeu? Você já Mas fica rendeu. Você já rendeu meia hora, uma hora, você já rendeu o que você é programado no Media Kit. Você fez o Media Training. Media Já ia Kit falar, não, né? Media Training. O Media Training, você fez ele. Media Kit é quando você manda uma parada pro coisa. Eu confundi. E você, quando deu meia hora, 40 minutos, uma hora, você meio que já tá. Pô, mas espera aí, agora eu vou ter que ser eu mesmo? Ele agora eu vou conversar com você. Aí a conversa de Aí a conversa de Isaac, porque, por exemplo, no Flow lá, tem uma parte muito interessante que o Monark pergunta pro Luan Santana: mas Luan Santana, eu tô vendo aqui, você não é vesgo. Ele falou: cara, eu nunca fui vesgo. Mas o pessoal fazia piada que você era vesgo, eu tô olhando pra você. Deve ser os enquadramentos de câmera. Entendeu? É uma coisa que você, na entrevista, você não ia ter tempo para isso. Você podia até, se o entrevistador for uma pessoa mais bem-humorada, você podia mandar até no release. Aí ele vai fazer uma piada com o fato das pessoas fazerem brincadeira com você ser vesgo, tudo bem ele fazer? Aí ele ia responder: não, tudo bem, pode perguntar. E até se preparar para isso. No podcast, nesse formato de conversa, isso é mais difícil acontecer. Porque é só um cara doido fazendo a pergunta para outro. Aí o cara, quando começa a ser muito questionado, ele pode se sentir à vontade e começa a questionar também. Olha, e tu, mas o que é que tu faz nessa bagaça aqui assim? Dá confusão lá fora também? Ou dá confusão lá fora, coisa... Como não, se... confusão, acho que já chega... Não confusão, mas dá uma trocada de farpas. Troca farpas. Entendeu? A farpa muito famosa que teve, engraçada, foi a da jornalista, que foi no Flow também, e começou... E o Monark deu a opinião dele do jeito que ele sempre dá, que é uma opinião embasada na realidade dele, na vida dele, e ela ficou questionando ele sobre dados. Ela falou: mas você tem dados sobre isso? Aí ele ficou: não tenho dados, eu tenho a minha convivência. Não, mas você não pode chegar aqui e falar que tem uma coisa dessa se você não tem dados. Você tem que ter dados sobre isso. Rendeu aí, foi. Aí ficou todo mundo nessa. Então agora para conversar com você, você precisa ter todos os dados na mão. Por isso que é uma conversa. É igual o Ciro Gomes. Uma conversa aquelas conversas boas de primeiro, quando a gente sentava na frente da casa da pessoa e ia conversar. Eu não sei nem se isso existia. Isso já chegou a existir uma vez na vida? Pra ti, não? Não. Ixi, Maria, eu lembro tanto. Não, acho que... Não, quando você é criança, você não conversa, você brinca. Não,
Entendeu? era é certo que eu nem interagia, né? Eu falo assim como se eu interagisse, mas não interagia. É Eu ia pra frente. você só ia escutar um podcast na calçada. Pois, bicho, então podcast já é realmente. Caralho, Aí, rapaz, dá o cara treinando na técnica, valeu. Do nada. Botaram uma bateria aqui dentro. Aí, não, é porque naquela época, quando eu ia, né, saía assim pra frente, tinha uma vizinha lá perto de casa, aí ela, bastante idade, ela começava a contar umas histórias. Menina, cada história, a história da perna cabeluda, rapaz, eu tentava entender como é que... Não, essas histórias eu ouvia pela família mesmo. Não era no meio da rua, não. Eu ouvia na família. No meio da rua eu ia pra brincar de vôlei, brincar de 1, 2, 3 porrada, Eita. entendeu? Essas coisas, cemitério, essas brincadeiras sadias de criança. Hoje em dia, não tem mais não. Nem precisa, cara. Para com esse negócio de, não, tem que ter a brincadeira. Não, cara, fica no celular, galera. Passou. Tem celular, pra pessoa inventar isso aqui pro cara usar, pra criança ficar usando, entendeu? Será que é bem aproveitado Deixa essa que ela questão? com os seus 30 anos, com a mente toda envenenada de celular, deixa ela cuidar dela, vai dar mais emprego pros Será que isso é psicólogos. saudável? Claro que não é. Mas eu acho também a nossa infância também não foi tão saudável quanto a infância dos nossos pais, entendeu? Eu acho que É no caso, o que eu gerações. sempre digo pro meu menino, no caso, é o meio que influencia. É. Eu acho. A gente vê aqueles videozinhos no YouTube, bem mais no YouTube, né? A gente vê aqueles videozinhos no Instagram engraçadinho, rapaz. É como alguns aqui lá que eu vejo. Tem um cachorro lá, um cachorro uiva, aí outro cachorro uiva e um galinho uiva também. Do mesmo jeito, é o meio que lhe influencia. Mas isso aí Aí nós estamos agora na onda do podcast. passou já. Passou. Passou. Aqui na região. Passou também. Aqui na região. Já chegou atrasado aqui. Aí foi. O Fuga, quando ele começou aqui, já estava meio que beirando acabar Lá com a- fora. lá fora já tinha acabado. Os que não foram para frente já encerraram. Lá fora é mesmo assim. Lá fora aqui do Ceará, né, que você diz. Lá fora daqui, passando da fronteira da minha cidade. Não, Fronteira lá de fora que eu Batu- digo é lá fora, assim, desse pessoal reconhecido nacionalmente. Não, sim, pois é, eu tinha passado já essa parte mais Ou seja, forte. meio que passou da pandemia. Foi. Seria isso? O forte mesmo foi em 2020. Eu achei muito legal o Juninho lançar isso. Eu lembro até que eu vi em algum canto ele falar que, no caso, ele tinha. Eu não sei se ele falou, foi pra mim mesmo. Ele pensou quando ele teve Covid. Não, então ele disse foi pra mim, que tinha um espaço, o espaço tava lá, ele tinha os equipamentos dele e foi fazer. Ele já disse isso em algum canto? Já? Acho que talvez Algo ele já parecido? Então já ele deve disse foi ter pra falado. mim. Foi. Acho que é porque também não muda a origem, né? Ele pode dizer em vários cantos que vai ser a mesma origem. É. Não é que eu tivesse contado um segredo pra você. Aí, agora mesmo acabou. Como é que tá lá fora? Tá consolidando. Eu escuto muito esse negócio como é o nome? É o que é bem conhecido. Eu escuto muito. Qual? O nome de um podcast? É, bem Pode conhecido. pá. Eu Flow. escuto muito. Pronto, esses são os dois que eu escuto muito lá fora. Os, E o que é os que, maiores. na tua visão, o que é que fez eles se diferenciarem tanto dos outros? Eles já terem famas antes da internet. Antes mesmo já tinha. É a melhor Verdade. parada. Quanto tempo existe? Sabe dizer? O qual? O Flow e esse outro aí, que é o Flow, Como é o nome do outro? Pode pá. Pode pá. 2018, se eu não me engano, o Flow. 2018, finalzinho de 2018, eles Não é tão começaram. antigo assim não, pra mim, Não, da não. forma como tu fala, é como se eles existissem há bastante tempo, Não, vindo do áudio, não. vieram pelo menos do áudio Não, pra ter como eles dizer eram como... pessoas conhecidas na internet. Ah, Só é? que o Flow, nem tanto. O Flow, ele realmente veio o Monark, que já era muito conhecido do mundo dos games, mas depois ele virou um piroca da cabeça e começou a falar sobre política, começou a fumar maconha. Aí ele meio que caiu em ostracismo. Entendeu? Ele caiu na internet. Ninguém mais via os vídeos dele e tudo mais. Aí tinha o Igor 3K, que vinha de videogame também, onde ele fazia aqueles vídeos de reação que ele ficava muita raiva quando acontecia alguma coisa no jogo. Entendeu? Aí eles já tinham esses dois públicozinhos. Aí juntaram os dois, foram fazer um podcast do estilo do Joe Rogan, que é lá dos Estados Unidos, que foi, digamos, que é considerado o grande pai desse formato de podcast, que é o podcast em vídeo. Entendeu? Ele é o grande divulgador disso. Partiu de lá, então. Partiu dos de Estados lá. Unidos. Como tudo aqui no As Brasil. influências que chega por aqui depois. Aí eles começaram, aí foi bem gradualmente, entendeu? Eles começaram bem ruinzinho e tudo mais. Aí começaram, por que eles se destacaram bastante no início? Porque eles tinham conhecidos da área, da internet. É igual eu chegar aqui e fazer vídeos começar do nada Grande e chamar o estrela, Windows, trazer o Whindersson, entendeu?
eu não conheço nada, meu podcast não é nada, mas as pessoas vão vir por causa do convidado. E essa foi a parada deles. Aí se destacaram dessa Aí eles começaram, não se destacaram, mas começaram assim. É. Aí foram tomando forma, foram melhorando e tudo mais, tal. O Monark começou a endoidar na mesa lá, falando o que ele queria. Aí todo mundo... Sem censura, YouTube Sem censura censura, isso? não. YouTube não censura? Não censura. O que ele censura, ele pode censurar assuntos mais controversos que ele não queira destacar. Entendeu? Eu não posso nem citar aqui porque Senão, de repente, sei. isso é censurado aqui. Mas não é nada, mas eu não quero, eu quero tá evitar certo, a fadiga. Tá certo. Entendi. Aí ele começou a falar isso. Aí pronto, a galera já foi olhar. Peraí, o que foi que esse maluco tá falando aqui? Pô, mas cara, não pode falar isso não. Pode. Ele falou, pode. Aí, pode falar? Pode. Ah, então tá. Aí as pessoas começaram a entender que não, então peraí, então eu posso conversar realmente sobre isso, sobre esse assunto e tudo mais. Vou sofrer alguma consequência por estar falando isso? Vou. Mas posso falar. É livre, ainda, por enquanto. A plataforma YouTube tem as suas diretrizes lá, que você não pode quebrar essas diretrizes, mas você pode conversar livremente com o outro. Aí foi aí que eles ficaram mais conhecidos. Aí veio o Podpah, que foi feito lá por eles, né? O Flow ajudou eles no início. Aí chegou um período que o Flow estava crescendo bastante, ia fazer outros programas e eles apartaram porque eles não queriam ficar no estúdio lá do Flow. Aí viraram o Podpah e Apartaram amigavelmente, só me lembro dos Beatles. Não foi tão amigavelmente porque tem dinheiro envolvido. E quando tem dinheiro envolvido, não tem amizade. Entendeu? Os caras queriam uma porcentagem, o Flow queria tipo 25% do que o Podpah fizesse. Acho que era 25%. Acho que era 25% do que o Podpah fizesse. Entendeu? E eles ficariam como um podcast do Estúdios Flow. Entendeu? Aí eles ficariam, você é um podcast do Estúdios Flow. O podcast, Franqueado? não, o podcast é seu. É igual o Estúdio Flow dizer assim, Raimundo, você tem um podcast... Você é apadrinhado pela gente. Você é do nosso Estúdio Flow agora. Você vai receber algumas coisinhas para manter o padrão que a gente tem aqui, entendeu? É a mesma coisa para eles, só que eles não quiseram. Eles quiseram, não, vamos tocar por nós mesmos. Vamos nós mesmos. Aí por que eles explodiram? Porque eles já também eram conhecidos na internet. Entendeu? Não estou dizendo que não seja bom, Tô que bem eles não enquadrado aqui, mereçam. Alfredo? Eu também estou com esse receio, mas o Alfredo está prestando atenção lá. Tô bem enquadrado aqui, Alfredo? Não me decepcione, não. Tá, bebê. Todos os dois show. estão, já falei uma vez. Show. Bom daqui que é um carinho. Aí, ali Cara, é, chega, aí ei, é- bebê, você quer uma água? Quando tiver os outros convidados aqui, Alfredo, espera esse mesmo carinho. Aí eles Tá meio se que... policiando, Raimundo? Eu não tô não. Tô me sentindo, todo mundo sentindo. É, né? Esse é o teu natural, né? Eu tô bem natural também. Pelo né? esse assunto, para esse assunto entendeu? Você não tá porque você tá tentando... Eu tô tentando emular alguma coisa É. aqui, eu tô tentando me conter todos os meus toque tics e brincadeiras. Mas isso aí vai-se embora com o passar Com o dos passar do anos. tempo. Ixi, aí com o tempo aí, como é que vai ser o futuro? Como é que você vislumbra esse futuro aqui, nós aqui com esse projeto Mas do Insociável? Só te cortar, antes que eu esqueça, mandar um abraço pro nosso querido amigo Davi. Davi, Davi e deixa eu o- explicar, pera. Porque eu só olho a arte aí, eu só lembro dele. Deixa Ele não eu se explicar. segurou não, Davi, teve que fazer isso. O Davi, ele é um artista aqui, um designer gráfico aqui da região, muito bom, lá de Mulungu. Aí eu entrei em contato com ele, obviamente, eu não sei fazer arte, né? Eu sei fazer vídeo. Tanto é que essa é uma arte copiada. Por isso que eu digo, ficou essa é uma arte bonito. copiada. Mas eu fiz do zero. Eu só olhei lá um designzinho que eu gostei e reproduzi. Aí eu pedi para ele fazer, só que como é uma coisa muito demorada, entendeu? Eu não pude esperar para que ele faça. E também não vou ficar, entendeu? Enchendo o saco do cara. Não é que eu pedi de graça, entendeu? Eu não vou deixar claro. O Davi não trabalha de graça, meu povo. Pra não chegar lá, Davi, meu amigão, faça uma arte aqui. Não, o cara é profissional da área, excelente profissional. O Davi Eu não admiro trabalha muito de o trabalho graça. dele. O trabalho não é de graça. Dos talentos Só dele. realmente foi questão de tempo, porque a gente tinha que começar no começo. Aí a parada foi essa, eu conversei com ele em dezembro, já foi atrasado pra caramba. porque Em dezembro a gente trabalhou. Pois é, foi atrasado pra E caramba. ele também, eu via ele correndo aqui, lá o Davi. Eu via ele, às vezes, Aliás, debaixo das barbas do papai Aliás, Davi tá convidado também. Será? Tá, com certeza. Noel. Não, tô dizendo, será que ele vem? Ah, sim, que não, nem eu, vem. Davi não, você tá vendo, é uma conversa. Não, me Davi deixou vem, mais à a gente vai vontade. bater um papo aqui Eu acho que sobre... nem todo mundo é tão insociável quanto eu, não. E nem Esse é o problema, a gente é muito insociável. A gente tá tentando quebrar um pouco aqui.
Aí, beleza, vamos lá. Falando sobre a arte, continuando. Em dezembro eu pedi, novembro, dezembro eu pedi uma arte para ele. Aí ele, beleza, eu vou ver. Só que aí foi passando o tempo e eu já tava tudo pronto. Falei, pô, já tá pronto. Chegou o microfone, chegou tudo. A gente já fez uns 3 testes aqui com logo improvisada. Aí quando foi em janeiro, eu falei, não é possível, tem que começar em janeiro. Se não começar agora, eu não vou começar mais. Eu tenho que começar. Eu não vou jogar esse investimento no ralo. E eu comecei a desenhar essa logo, né? Comecei lá, beleza. Pronto, fiz a logo. Aí só que veio a minha cirurgia. Eu fiz a cirurgia dia 15 de... 15? Acho que foi dia 15. Fez uma cirurgia de quê mesmo? Porque sempre quando as De pessoas hérnia. perguntam de hérnia. Hérnia umbilical. Rapaz, aí as pessoas perguntam, e aí, como é que tá o Raimundo? Eu vou tentar dizer, eu tento lembrar disso aí. Rapaz, o Raimundo fez uma cirurgia assim, na barriga. Aí o pessoal, mas fez, como é o nome daquela outra cirurgia que o pessoal diz logo, associa logo. Lipo? É, Não. lipo. Mas fez lipo. Não, Não é mas é possível. aquela outra, é outro nome. É. Não, essa é uma cirurgia bem... não é estético, não. Apesar de ser um pouco. Porque eu fico com um umbigo estufado, tem que tirar isso, né? Então é estético também. Mas é mais assim. saúde, para não estrangular. Aí eu fiz a cirurgia, aí beleza, mais atraso. Tive que me resguardar e tudo mais, e blá, 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 blá. Aí beleza, o cara tem que começar na última semana de janeiro. E não começa. Mas tem que ser agora, na última semana de janeiro. Aí, não, beleza, vamos fazer. Aí, quem é que pega Covid? Rapaz ali que só vive se cumprimentando com todo mundo, amigão. Beleza. Aí o cara pega Covid e não pode vir. Aí eu falei, não, beleza, tá tranquilo. Aí quando foi agora, eu falei, não, é agora, primeira semana de fevereiro. Se não começar a primeira semana de fevereiro... o Aquiles. Mandar um tchau ali pro meu querido filho. Tinha E esquecido. aí, machozinho? Tinha esquecido dele. Ele já foi convidado, né? Foi, o Aquiles vai Quis participar. porque quis vir comigo, porque pensar que já era... A parte dele, né? É. Depois. Aí, estamos aqui gravando, né? Vamos... Deixa nos comentários aí o que é que você acha que a gente pode melhorar. Diz aí. Diz aí. Vai, Eu quero só. ver a interação, quero ver a Só interação. se previna, a Covid ainda tá aí. A Covid ainda existe, pessoal. A gente está de boa porque já está todo mundo vacinado, entendeu? Mas a Covid ainda dói, não mata, mas dói, entendeu? Machuca. Machuca. Só machuca, E mas... dói muito, ainda tô doído Pois aqui. Ainda machuca. Aí é isso, aí a gente teve que fazer a louco, viu? Eu dei toda essa enrolada para poder falar. Davi, foi mal, cara, mas eu não me aguentei. Corte, um bocadinho de corte. Não me aguentei. Pois é, mandar um abraço pro nosso querido amigo Davi e o irmão dele, que eu sempre confundo, Davi com o Daniel. Daniel. Eu ia chamar de David. É porque é D1 e D2, eu sempre lembro, D1 e D2, né? É o D1 Davi, e D2. Davi e o Daniel. Pois é, aí logo maravilhosa aí. Por enquanto, né? Vamos ver o que é que fica. Mas... Deixa eu ver, acho que é isso. É isso, estamos aí com o primeiro podcast, como isso. eu tinha te falado, o que é que você vislumbra Tá no dando futuro? quanto tempo aí? Não que eu me importe, mas tá dando quanto tempo? Tá dando 1,27, filho. Tá bom. As câmeras não desligaram ainda, não? Rapaz, a até primeira agora que nenhuma. desligar Então vamos encerrar logo antes que Vamos as câmeras encerrar, desliguem. Vamos. Tá tão bacana, mas até eu que não gosto muito de participar Não, dessas coisas. Como... Pois fica aqui o meu convite para você vir mais vezes. Entendeu? Quando Não, você tiver sei, alguma... Não sei se eu sou enganado 2 vezes, não. Não é toda vez que eu vou conseguir trancar Agradeço aqui o convite dentro, não, também né? de todo mundo que me convidou aí para os outros. Pois é, Mas, enfim, eu não galera, fui porque eu sou uma vamos pessoa ver, tão se eu, assim. vamos ver se eu consigo convencer ele aí. Mas eu não garanto. Mas talvez, né? Vamos ver. Se vocês tratarem ele bem, que eu não sei se vocês vão tratar, mas eu convido. E outra coisa, a gente não é nada para estar nessas coisas. Né? Pois é, rapaz. Eu fico muito... O que nós vamos contar nesses outros? Só se cara. for da nossa área, que a gente trabalha com vídeo, Mas aí... filmagem. Será que seria isso? Mas aí o Não é isso que eu assunto espero. vira uma reunião de negócios. Reunião, Entendeu? Eu Porque, quero... enfim, cara, a gente trabalha Outra tanto coisa, pouquinho. sim, beleza, vamos lá. Não, vamos deixar isso pro segundo papo. Segundo papo. Esses muros. Segundo papo. Tem um ali no... É um nome bom de podcast, segundo papo. É bom. Tem um ali no Ó, Corra foi que Azul, quiser. mas deve ter ficado o episódio todinho ali, chamando a Não atenção. que o cara da técnica ficou de olho, será possível? Tira ela dali, mas Ficou de olho. bota lá, mas larga esse... Mandar só um... Larga esse celular, tá fazendo stories. Aí, galera, estamos aqui Fazendo hoje. história aqui. Não, mandar aqui. Oi. Show. É bom que ele manda só ele aqui assim. Eu fico aqui assim, opa, ai não. Tira não, uma também pra não ficar de fora. Bana ali. Isso. O cara da técnica não viu isso não, veio. Não, mas o cara até que tá dormindo ali com Covid.
Não, ele tá Sim. fazendo aquele outro negócio, como é o nome, hein? Aquele vídeo, jogo virtual aí. Quê? Aquele negócio de jogo virtual que ele Pokémon faz. Go? Não, o jogo virtual que ele faz. Da Ah, forma pub? Pub, É. fazendo pub aí. Tá jogando pub. Enquanto corta aqui assim. E Eu é acho que é isso. Ó, Mas, num próximo papo, a gente conversa mais sobre cultura pop. Que eu sei que Cultura você é um pop. cara que você Eu? gosta muito de Marvel, de bonequinho, de será? coisa. Não, Ah, boneco não, hein? Tanto, né? Mas enfim. boneco não, né? Boneco não. Boneco não, mas... Aliás, eu te faço até um pedido, cara. Vamos trazer uns bonequinhos pra enfeitar aqui. Uns bonequinhos que tu não queira mais lá, que é muito difícil. Olha aí, machozinho, vamos Eu- trazer. Viu, Aquiles? Tô falando aqui pro teu pai aqui, ó. Pra gente trazer uns bonequinhos pra botar aqui. Pelo menos no episódio que tu for participar, Tem mas que ter um investimento. Ó, pra me empreender aqui, pra fazer que eu participe mais, certo que eu não sou... Participe mais vezes, certo que eu não sou lá, então essas coisas. Pronto, faço um investimento, rapaz. Tem boneco que eu não consigo comprar, compre uns pra botar aqui. vou botar uns Toda bonequinhos. vez que eu vinha participar durante um mês, você deixa um boneco Mas é aqui. difícil você vir conversar, você vai ficar olhando pros bonecos. Pois é. Mas, pessoal, então é isso. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Valeu, Alex, também por ter participado. Sei que isso aí. coisa difícil tanto pra mim quanto pra você. Foi muito Foi difícil. difícil. Foi. Respirada bacana. Essa, Foi o pelo menos primeiro. um foi. Tomara. Fiquei legal aí, Alfredo, nas imagens. Valeu, filho. Eu acho que eu vou botar meu menino pra participar da técnica. Ele tá dormindo, o cara da técnica. Fiquei legal aí, Alfredo, nas filmagens. Nas imagens aí. Ficou, bebê, tá lindo. Show, Aê. valeu, Alfredo. Viu? A gente se trata É um assim. incentivo, cara. Um incentivo desse. Tá certo. Aguenta mais até mais uma hora aí. Vamos lá. E aí, gosta de futebol também, como o Alfredo? Não, aí arrasta, aí arrasta. Mas Mais é conversa. isso. Mas essa é a parte boa do papo também, cara. A gente pode continuar aqui conversando desse quando você jeito, quiser. né? Entendeu? A gente pode começar a falar sobre o último filme aí da Marvel, o Homem-Aranha. Foi Eita. espetacular. Aí pronto. Homem-Aranha. Cara, parece muito com um livro que eu tô lendo recentemente, que é um livro que eu comprei faz não, tempo. não diga que você comprou. Ah, não, Não. você comprou faz tempo, tá certo. Faz tempo que eu comprei, né? Porque livro, não sei pra minha esposa, né? Que chega os livros aqui, mas um livro que recentemente que é As Mil e Uma Noites. Eu tô achando bem parecido. Cara, é uma história que entra dentro de outra história, da mesma forma. Um podcast parecido. Mas é isso, cara. A conversa é essa. Legal. No próximo a gente conversa mais sobre isso. Fica aqui o reconvite. E que você viu que você não arrancou o braço. Arrancou Nem o braço? doeu, Arrancou é. o braço? Não. Então pronto, pô. Mas é isso, pessoal. Espero que eu tenha. Qual é o recado final que eu digo? Me ajuda aí a fazer o podcast, por favor. Recado final, agradecer a todo mundo que acompanhou. Tem Será um- que todo mundo realmente será que acompanha? É E difícil. eu acompanhei meu pai. Gostei. Pois é difícil. Que é uma mas pessoa que é eu porque é gosto. seu pai, né? Pô? É. Se você não conhece o seu pai. Gostei. Mas Aí, é isso. aí o Segue que nas que- redes sociais, talvez? Segue nas redes sociais, Segue, né? agradecer, eu imagino que Qual é o agradeço. arroba? Qual é o arroba? É arroba insocial Podcast. podcast. No Arroba insocial Instagram. podcast. No Instagram. Isso. No Instagram. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do YouTube. Isso. Se inscreve aqui, que essa transmissão está sendo feita pelo YouTube, né? Ok. Se inscreve aqui no canal do YouTube. Deixa o seu like. Deixa o gostei. Deixa os comentários o que é que a gente pode melhorar, bota o que é nos que você achou comentários. bacana, o que é que Isso. você espera ver aqui, Bota que a nos gente comentários. estamos aprendendo. Com certeza. Estamos aprendendo. A gente está estamos eternos aprendendo, tá aprendendo fazendo. Porque Porque a teoria é uma coisa, tipo assim, eu achei que eu sabia fazer na teoria, aí agora eu vou tentar ver se eu descubro realmente se eu sei fazer na prática. tá legal. Ansioso pelo próximo. Quem será o próximo, hein? Ixi, quem será? Eu não sei também, é por isso que eu tô te perguntando. A gente ainda não sabe, mas Vamos vai ter um ver. próximo, vai ter. Semana que vem, mais um aqui. Quando o cara encerra, agradece, olhando pra câmera, seria? Agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Deixa nos comentários o que é que achou da minha participação. Tô também um pouco curioso pra Eu saber. também quero saber, O que vocês acharam da participação do Alex? Valeu, qualquer coisa, se os comentários forem pesados, aí eu Você nunca mais participa. Não, eu silencio o comentário. lá, né? Silencio o comentário. agradecer a todo mundo a todo mundo que acompanhou e valeu, é isso aí, até a próxima. Show. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. De novo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, segue a gente no Instagram. E. Tchau, tchau! Manda uma